Oi, gente, esse é o ArchiCast 50. Meu nome é Adilson. E hoje a gente causou uma fusarca aqui, espero causar uma fusarca na gravação desse cast, porque tem muita gente aqui. E a gente tem o orgulho, assim, e o agradecimento desde já a vocês que toparam fazer essa conversa aqui. A gente chamou os integrantes dos podcasts mais importantes aí do Brasil para bater um papo literalmente sobre essa mídia maravilhosa que a gente gosta tanto. Eu vou devagar aqui porque tem muita gente. Primeiro apresentar aqui quem tá com a gente do podcast Arquipapo, tá o Kazu Maoski. Falei certo, Kazu? Acertou. Presente, tamo aí. Boa noite, Kazu, tudo bom? Tudo beleza, e vocês? Tudo certo, Kazu. Por um acaso, eu acho que todo mundo conhece, mas é legal você falar do que você faz da vida, por que você tá aqui, quem te enviou, caralho, tudo mais. Eu não tava preparado pra essa pergunta. Eu achei que você ia apresentar todo mundo primeiro. Kazu faz parte do Arquipapo, que é um podcast de arquitetura que tá desde maio de 2016, não é isso, Kazu? Cara, eu acho que é, por aí. Você tem mais certeza, mas acho que é por aí, sim, é. E vocês são de Curitiba, né? Isso, nós somos de Curitiba. Sou eu, a Renata e o Gabriel, que nós três somos os que tocamos o Arquipapo. Por um acaso, eles são casal, né? Estão com um filhinho agora, não é isso? Eles são, sim, eles são casados, daí tiveram um filhinho, ele tá recém-nascido, assim. Quem tá aqui também, do podcast Arc 2P, falei certo? Sim. Bom, tá aqui o Satoshi e tá a Elis também pra conversar com a gente, que são lá do Arc 2P, que é o Arquitetura para Pessoas. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bom? Fala um pouquinho aí do projeto de vocês, do cast de vocês, pra quem não conhece. Quem por acaso não conhece, que eu acho difícil. Bom, a gente é mais recente. Começamos, acredito que a primeira temporada esse ano, o ano passado, no meio do ano passado pro final, era a temporada piloto. Nasceu de um encontro que já existia, que era um bate-papo entre arquitetos, né, para trocar ideias, experiências. E aí, de forma bem resumida, né, para contar, a gente pensou por que não abrir isso para mais pessoas, e aí achamos que a melhor maneira era através do podcast. Daqui a pouco mais informações para vocês. E a gente tá também com a Carolina e a Laís do Trama Urbana Podcast. Boa noite, meninas. Boa noite. Até sincronizam. Pois é. Tudo bom com vocês? Tudo certo, tudo bem. Conta um pouquinho rapidamente aí o que é o Trama Podcast. Bom, acho que é bem parecido com o Arc 2P de início, né? Nós somos amigas há 10, 11 anos. A gente já tinha também essas conversas, né? E aí a Laís sempre quis que a gente começasse a gravar. E aí começou dessa forma, assim, a gente começou a gravar e aí a gente tenta sempre falar. Às vezes a gente faz de algumas coisas mais pontuais, às vezes de uns temas temporais, mas são conversas que a gente já tinha que a gente começou a gravar. A gente tem uns 2 anos, mais ou menos, eu acho. Isso, uns 2 anos. Eu tenho um registro aqui, o primeiro foi em 11 de setembro, data emblemática de 2016. Nossa. É sério. 2016, tá? Foi proposital essa data? Vai que era, foi dia 11. E comigo tá aqui pra conversar com essa multidão o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Fala galera, beleza? Pô, vai ser muito bom pra mim esse podcast, porque eu vou escutar o meu sotaque de origem. Porque eu sou do interior de São Paulo também, e vim parar em Minas. E aí os mineiros aqui falam tudo carioquês, aí vai ser bom. Tá? Eles também é do interior, não é? Representando Campinas aqui. Pô, mas Campinas é o interior capital. É verdade. Tá aqui também a Lili. Boa noite, Lili. Boa noite. Bom, aí a gente vai agora pros e-mails, comentários e outras cositas más. Estamos de volta. Fala, galera. Tudo bom? Está comigo aqui para leitura de comentários do 50º ArchiCast, Rafael e Lili. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael e Lili, tudo bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Adilson. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adilson. A gente está gravando essa leitura de comentários de manhã, então por isso que estou estranhando ter que falar tudo. Eu falo sempre boa noite, estou falando hoje bom dia, emendei com boa tarde, boa noite dessa vez. Juntinhos três pela primeira vez. Isso aí. Vai ficar um pouco confuso aqui, meio maluco, mas vamos lá. Justamente a gente quis gravar todo mundo porque esse é o 50º, né, galera? Bem, galera, então, como de praxe, para vocês entrarem em contato com a gente, e-mail para contato@hackcast.com, nas redes sociais, facebook.com/hackcast, Twitter, _hackcast e Instagram, @hackcast. Continuem lá mandando, vendo nossas lives, curtindo, mostrando para os amigos. Entrem em contato conosco, que esse momento é justamente pra gente colocar aí a nossa interatividade com vocês. Temos um e-mail, né, Rafa? Temos sim, temos o e-mail do Davi Luiz. Ele falou assim: fala pessoal do Hackcast. Davi Luiz, o da seleção, o ex da seleção? Não sei, pode ser. Fala aí pessoal do Hackcast. Primeiramente gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa de discutir os mais variados temas que envolvem arquitetura. Descobri o Hackcast recentemente e estou fazendo uma maratona. É muito bom escutar as opiniões de alguns dos professores da faculdade, como nesse cast do planejamento de cidades, me lembrou as aulas de planejamento com o Álvaro e a Lili. Logo após ouvir o Hackcast Planejando a Cidade, viu uma matéria no Hackdaily sobre o projeto urbano da cidade de Amaravati, que seria a capital de um estado na Índia. E as imagens do projeto me remeteram imediatamente ao eixo monumental de Brasília. Lógico que algumas diferenças no adensamento me parece ser maior no modelo das quadras abertas, o misto, mas à primeira vista, sem conhecer detalhes do projeto, me surgiu o questionamento dessas imensas áreas verdes que seriam realmente ocupadas como mostram imagens do 3D. Uma série de outras questões me vieram em mente ao fazer esse paralelo. Por isso, gostaria de deixar a sugestão de uma discussão comparando as cidades planejadas do passado e as do futuro. Obrigado e continue com os podcasts. E aí, Lili, o que você acha? Pô, eu comentei isso com vocês, eu acho. Davi, primeiro, você é ex-aluno, Davi Luiz, não é o da seleção, é o da minha seleção e é do Álvaro aqui, né, dos nossos formandos. Abraço pra você, lembramos muito de você, Davi é uma figura. Eu vi essa reportagem e eu tive a mesma sensação e mandei uma mensagem pra vocês, não sei se vocês lembram. Falei, gente, olha aqui essa reportagem do Hackdaily, isso dá um cast, ainda falei, porque eu também bati o olho, eu falei, gente, é o eixo monumental de Brasília, mas eu não entrei no projeto pra saber, então eu tô aqui falando de orelhada, mas eu concordo, Davi, acho que ali dá treta, porque a imagem é muito modernista, assim, sabe? Pelo menos fazendo essa análise mega superficial, mas eu concordo, acho que vale aprofundar sobre isso, o tema é ótimo. Isso aí, então tá aqui na nossa pauta, vamos procurar saber mais sobre isso que o Davi nos passou e vamos tentar fazer um cast com esse tema. Acho bem bacana essa proposta, né? Cidades do futuro pensadas no passado e como pensamos hoje. Acho bem legal, super pertinente. Valeu, Davi, obrigado pelo contato. Vou ler um comentário também que tá lá no site do Lucas Borges. Olá pessoal do Hackcast, me chamo Lucas e sou estudante de quinta fase de videogame. Bom, sou estudante da quinta fase de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês pela qualidade do programa, tanto na escolha do tema, quanto nas discussões, edição e tudo mais. Em segundo, gostaria de chamar a atenção para alguns comentários feitos pelo Guga. Pois bem, eu até consigo entender as colocações dele, mas acredito que ele, assim como quem tenha concordado, deve repensar esses pontos. Dizer que as mulheres escolhem, entre aspas, carreiras que ganham menos é uma falácia enorme, além de uma simplificação e generalização de toda uma luta por direitos que as mulheres fazem diariamente, pois a questão não são as diferentes carreiras, mas as diferentes remunerações para a mesma carreira. Outra falácia é afirmar que hoje em dia as arquitetas têm a mesma visibilidade que os homens formados nessa área, tomando como argumento a obra de Zaha Hadid. Zaha tem um trabalho fantástico, ninguém pode negar isso, mas nesse contexto, ela é o exemplo perfeito da frase "a exceção confirma a regra", porque são pouquíssimas as arquitetas que tiveram destaque em toda a história da arquitetura, até mesmo nos dias atuais. Enfim, não quero parecer um hater, pelo contrário, quero apenas trazer à tona a reflexão sobre o tema, assim como os demais integrantes fizeram. Quero também mandar um abraço a Lili, pois acredito que não tenha sido agradável ouvir esses comentários e ter que rebatê-los. Um abraço a todos vocês, muito sucesso, continue com o excelente programa. Lili, foi desagradável pra você ouvir os comentários? Não, acho que não foi, não sei se desagradável é uma palavra. Eu me lembro que, bom, primeiro, obrigada, Lucas, aí, né, pelo comentário, obrigada pelo reforço aí de uma temática que merece toda a atenção e todo o destaque possível. Eu tenho memória curta, eu não guardo muito
essas coisas ruins, então eu te confesso que eu não me lembro exatamente quais foram os comentários, mas eu me lembro que eu também, na hora, eu retruquei, né? O Google assim, olha, eu não concordo muito com isso, né, com aquilo. Acho que é um tema que merece, sim, atenção. Agora, foi um detalhe dentro do que foi o cast inteiro também, né? Então a gente trouxe vários outros pontos no cast. Mas a questão da arquitetura e o universo feminino, né? É aquilo que eu acho que eu devo ter falado lá. Eu acho que não é da nossa área a arquitetura, é uma questão da posição das mulheres na sociedade para todas as áreas, né? Então eu acho que os desafios que a gente enfrenta na arquitetura não são diferentes dos que a gente enfrenta em qualquer outra profissão, né? Que é uma questão da sociedade. Então nisso eu concordo que são temas delicados, é natural que gere polêmica, que nem todo mundo concorde, né? Mas não foi desagradável pra mim porque eu não tomo isso como pessoal, mas que eu me lembre, né? Eu também acho que eu respondi a ele na hora. Então comigo também é meio assim, eu não magoo, não. Eu passo a raiva pra frente, né? Digamos assim, né? Mas não foi no hard feelings, não foi pesado o debate, não. Eu concordo com a Lili, assim, a gente também já fez um debate bastante profundo sobre as arquitetas lá no nosso cast. Tem um cast só sobre isso. A gente, poxa, apesar da gente não concordar, a gente deixa a palavra pra ele também falar o que ele acha, né? Agora, se a gente concorda ou discorda dele, aí é uma outra coisa que a gente inclusive falou no cast, como eu já falei aqui, a gente fez um cast só sobre isso. E também eu achei que ia chover no molhado, ficar entrando numa questão que realmente não tem o que discutir muitas vezes, né? Então, apesar do Guga ter colocado seus argumentos, eu não concordo muito com o que ele falou, mas eu acho que a gente registrou isso lá também, no próprio podcast. Uma coisa interessante que a gente acabou de receber aqui, um comentário de muita discordância de um cast que a gente fez. Tem um texto que a gente deixou lá no site, então qualquer voz que seja dissonante, assim, a gente respeita e comunga de compartilhar essa discussão. Para isso que a gente tá aqui também, né? Para começar a discussão e para também discordar, Lili. Finalmente discordamos. Esse comentário que o Adilson comentou é da Aniele Sesquim, lá no cast sobre design de interiores, o 35. O Adilson respondeu lá, a Aniele, e a gente promete no futuro fazer um novo cast sobre esse assunto, trazendo outros players, outras figuras para discutir esse tema com a gente. Por isso que é importante essa interação que também, por um lado, né, às vezes de ter alguma visão dissonante, também nos traz essa possibilidade de refletir, rediscutir um tema que é impossível a gente colocar num cast de uma hora e pouquinho, tudo que diz respeito a uma determinada discussão. É isso aí? O que vocês acham? É isso aí, concordo com você, assina embaixo. Qualquer discordância é bom pra gente pensar. Eu acho que só amplia minha visão sobre o assunto, concordando ou discordando, isso é o de menos. O legal é ouvir um outro ponto de vista e tentar melhorar, né? Assim, tentar evoluir sobre o tema. Isso aí, então a gente manda um abraço pra Aniele, né? O tempo que ela disponibilizou pra escrever esse post, eu acho que isso é importante, eu acho que isso é emblemático também no 50º episódio, né? A gente acha que dá voz a todos, né? A gente vive falando que a cidade precisa escutar a voz de todos, então a gente tá dando a voz aqui pra Aniele. Então quem quiser ver o comentário da Aniele, tá lá no post 35. Só não vamos abordar aqui porque ele é muito longo, de fato, né? Assim, ela foi bastante precisa nas colocações e pontuou vários pontos do cast, então é realmente talvez mais fácil debater textualmente do que aqui, porque o objetivo aqui é tentar dar uma geral sobre os comentários. Só por isso que a gente não tá trazendo ele na íntegra aqui, mas tá lá na íntegra no site. Ou seja, quem concorda ou discorda dela, pode ir lá no nosso post e mandar lá a letra. Então, galera, só lembrando que a gente vai terminar essa temporada, digamos assim, no episódio 51. E a gente vai voltar em agosto com mais episódios pra vocês. Certíssimo. Isso aí. Fica com o cast agora, agradecendo aí de novo o Arquipapo, Trama Urbana e o Arq 2P por colaborarem tanto com essa discussão que foi muito divertido. Valeu, galera. Até mais. Abraço, pessoal. Um abraço, gente. A gente vai tentar fazer isso em tipo rodinha. Se vocês quiserem voltar pra pergunta pra gente também, fiquem à vontade, tá? Eu queria saber de vocês, o que motivou vocês a fazer um podcast, como é que isso começou, quem que teve a ideia, histórias aí do início do cast de vocês. Quem quer começar? Posso começar? Vai lá, é a Carolina, né? Vai lá, Carolina. Ô, Laís. É Laís. Droga, vai ser terrível. Então vai lá, Laís. É o trama. É a trama. Boa. É o trama. A gente é uma coisa só aqui já. Tá, vai lá. A ideia veio
a gente sempre ouviu podcast, sempre assim, né? Não sei quanto tempo pra cá, quando começou a ficar um pouco mais divulgado, a gente ouvia podcasts e a gente achava uma mídia interessante. E eu e a Carol, a gente sempre se reunia pra conversar, e é inevitável quando a gente tá junto, a gente não falar de arquitetura. A gente geralmente sempre passa pelo assunto, alguma coisa ou outra, e aí me veio a ideia da gente registrar essas conversas e expandir isso, né, pra que isso não acabasse só entre a gente. Eu acho que também essa coisa, né, a gente terminou a faculdade e a gente continuou se encontrando pra ter essas conversas, a gente não estudou juntas, né, a gente, apesar de ser amigos há muito tempo, a gente fez as duas arquiteturas, mas fizemos em faculdades separadas, e era um modo também até de ver como que era a visão de cada uma, por termos feito faculdades diferentes e tudo mais. E aí a gente começou, né, a Laís, né, com esse intuito de fazer, de gravar e publicar, uma forma de tentar também conversar com outras pessoas, eu acho. A gente queria conseguir chegar em outras pessoas, depois a gente começou a querer ter convidados, esse tipo de coisa, para conseguir expandir um pouco mais esses assuntos e conseguir conversar com as pessoas, saber sobre o mundo de outras pessoas. Pra tentar um pouco furar nossa bolha, né? Porque a gente sabe que ela existe, pra tentar expandir isso mesmo, ter outras opiniões, outras conversas. E aí foi meio assim, a gente começou gravando de uma forma bem espontânea, bem natural. A gente grava com um celular, sempre foi uma coisa bem arcaica. O lance, a gente sempre tentava gravar em lugares diferentes de São Paulo, então para falar também um pouco do lugar que a gente tava e para tentar divulgar essa coisa de sair, de andar pela cidade, de conhecer lugares novos, e uma forma da gente também conhecer lugares. E aí a gente sempre gravou meio sentada numa mesa com um celular no meio, sempre foi uma coisa bem simples, assim. Sim. Agora que a gente tá começando a pensar outras formas de fazer, mas sempre foi uma coisa bem um bate-papo registrado mesmo. Era essa bem ideia. Caráter. Acho que é meio isso, né? Isso. Agora meio que surgiu uma curiosidade, vocês são formadas em quais faculdades? Eu me formei na São Judas, em São Paulo. E eu me formei na U9, em São Paulo também. Próximo aí, vou deixar o Satoshi e Eli, vocês querem falar um pouco da história do Arc 2P? Podemos. Na verdade, aí ele já deu uma introduçãozinha. A gente começou meio que por um acaso ali, né? Eu tocava um projeto chamado Repensando o Futuro da Arquitetura, né? Que era um encontro mensal que a gente trazia um tema, que tinha um convidado, ele meio que palestrava e a partir daí surgia um debate no final, né? E existia o AA, que eram os Arquitetos Anônimos, que era um encontro tipo de alcoólicos anônimos mesmo, né? Que era a ideia meio... Bom nome. Que era a ideia meio que de discutir o que estava acontecendo dentro do escritório, muito mais com uma pegada de empreendedor mesmo, né, do que de conteúdo focado em arquitetura. Na verdade, o que a gente acabou fazendo foi juntar a ideia dos dois ali e transformar numa mídia que pudesse alcançar mais pessoas, né? Até por questão de querer também desmistificar um pouco o arquiteto. A gente sabe que tem um título ali de arquiteto, é meio que um profissional não muito acessível, né? Então a gente queria mudar um pouco isso e trazer um pouco mais desse lado do arquiteto mais simples ali, que todo mundo é acessível, né? Então, como a gente conseguiria chegar a isso em mais pessoas? Então foi um pouco mais nessa ideia que a gente começou a surgir. E a ideia do podcast veio também por ser uma mídia mais fácil, assim, entre aspas, de a gente conseguir produzir e conseguir fazer isso com uma certa frequência, né? Então, coisa que outras mídias não conseguiriam. Eu conheci muita gente do podcast também, o pessoal do Mindfuck, dos Fatos Surreais, do Café Brasil, do Beercast. Então, meio que foi levando para esse caminho. Legal. O Rafa é fã do Café Brasil, né, Rafa? Já fui mais. Mas sou fã. Aproveitar para falar que o Arc 2P, além de mim, Elis e o Satoshi, tem também o Samuel e o Danilo. Ah, bacana, anotei. O Danilo Keika e o Samuel Cabreira, não é isso? Isso. Bom, e Kazu, como é que foi o começo lá do Arquipapo? Qual que foi a ideia? Como é que surgiu? A gente começou faz uns 3 anos, né? A gente lançou o programa, até se relembrou, e faz uns 2 anos, mas a gente começou as conversas há uns 3 anos atrás. E, assim, basicamente, eu sempre tentei na faculdade criar alguns grupos de discussões, assim. E daí na faculdade, às vezes, os grupos começavam e tal, só que não engrenavam, né? Enfim, como a faculdade toma bastante tempo, o pessoal faz estágio, é sempre muito complicado conciliar uma atividade fora, né, da faculdade, assim. Mas, assim, eram grupos que
queriam discutir mais arquitetura, né? Eu acho que sempre tem espaço para conversar mais, ler mais e tal. Só que todos esses grupos foram falindo, assim, digamos, não deu muito certo. Depois que eu me formei, eu também tentei montar alguns grupos, assim, foram vários que eu tentei e a coisa não foi muito pra frente, mas depois de formado, até um pouco o que o Satoshi falou, da ideia de trocar ideias, de conversar sobre como é que é o dia a dia do escritório, né? Às vezes quando você tá na faculdade, você tá ali com 30, 40 amigos, né? Ou sempre conversando, sempre tem ideias novas com os professores e tal. Depois que você se forma, de repente você tá só você no teu escritório, né, ou só o teu sócio, então a ideia também, depois de formado, era poder criar esse grupo para compartilhar essas experiências. E que no fundo a gente sabe que falta bastante essa parte na faculdade, né, de empreendedorismo, de como ser um empresário, como ser um profissional da arquitetura mesmo. Mas enfim, aí o que acontece é que os grupos não foram dando certo, e aí eu conheci a Renata, o Gabriel, né, de bastante tempo, e a Renata sempre ouviu muito podcast. E aí ela veio com essa ideia de, de repente a gente poderia falar sobre arquitetura, né, nessa mídia. E até então eu não conhecia. Você não conhecia? Que bacana. Não conhecia, cara. Aí ela me apresentou e falou, dá uma olhada, tem isso aqui, que é só um programa, um arquivo de áudio que você baixa, ou quando você quiser e tal. E aí que eu comecei a mergulhar nesse formato, né? Aí comecei a ouvir daí o Nerdcast, que acho que é o principal, o B9 também. E aí a gente viu que não tinha muitos de arquitetura, né? Se eu não me engano, na época, eu acho que tinha o blog do Braulio e o Zero Arquitetura, se eu não me engano. Que eu acho que eram esses dois que estavam saindo. Aí, enfim, a gente começou a mergulhar nessa ideia de podcast e tal, e todo mundo se empolgou, né? E aí foi muito legal. E o detalhe curioso, que a gente tava lá, vamos começar a gravar, fazer, a gente precisa decidir um nome, né? E daí a gente, que tal escolher um nome tipo ArcCast, assim. Aí a gente foi no Google, assim, pra ver se estava disponível, né? Se podia comprar o domínio, e tava liberado na época. Olha! Aí o que aconteceu? Aí passou um tempo, a gente não comprou naquela hora, passou alguns meses, e daí a gente, vamos efetivamente comprar o domínio e tal. Daí a gente foi, esse domínio já tem dono, sei lá o que. Puta que pariu! Falei, não pode ser, então, né? E aí a gente, caraca, peraí, tem dois problemas aí. Primeiro, a gente precisa achar um outro nome, né? Mas o segundo é que tem alguém já produzindo, tipo, uma coisa de arquitetura com cast, ou seja, provavelmente é um próximo podcast de arquitetura, né? Então, eu lembro que isso a gente ficou, caralho, tem alguém fazendo isso também ao mesmo tempo, e a gente precisa correr pra lançar e tal. Foi um pouco curioso na época isso. Mas enfim, aí a gente acabou decidindo pelo Arquipapo, né, a fazer. Mas aí foi um processo, assim, tanto de aprender a mexer, aprender a gravar, né, aprender como que é uma dinâmica de gravação, como que monta uma pauta, o que a gente vai falar, qual que é o tema que é interessante, e as dificuldades também técnicas, né, que microfone, como gravar, uma mesa de som. A gente ficou basicamente 1 ano tentando fazer um programa que a gente realmente ficasse satisfeito com o resultado, assim, né, então a gente jogou muita coisa fora, muita coisa não deu certo, ficou uma merda mesmo. Mas daí chegou um momento que a gente tava... o pré-lançamento, digamos, né, foi que a gente estava preocupado que tinha um podcast, ArcCast, que provavelmente estava para lançar alguma coisa, e a gente viu também que o Zero Arquitetura estava lançando semanalmente, assim, né, e daí a gente falou, a gente também tem que começar a lançar, uma hora a gente tem que perder a vergonha, né, e lançar logo de uma vez o programa, né. Então foi isso, assim, aí na verdade tinha o grande gargalo na época, que era quem que vai editar um podcast, né, então eu acho que, enfim, todo mundo deve sofrer do mesmo problema, mas aí uma vez, digamos que lançou, a gente estava até na época fazendo semanalmente, né, uma vez por semana, e aí parece que te dá um gás de tipo, eu preciso lançar uma vez por semana, né, eu preciso ter eu tenho um compromisso agora com alguém que está ouvindo, sei lá, na época, né, 10 pessoas, não sei, que criou um vínculo de se esforçar para lançar, né. Tem uma história curiosa a respeito do nome, eu vou deixar o Rafa contar. Como é que foi a escolha do nome, Rafa? Você lembra? Cara, não lembro. Não lembra? Eu acho que foi meio tipo Cazu. Se vamos fazer um podcast de arquitetura, vamos, ArcCast, beleza. E aí, de fato, o arccast.com.br já tinha um outro proprietário, não era a gente. Ah, não, e a gente falou, não éramos nós. não. O BR a gente comprou tem uns 3, 4 meses atrás. Então, a gente ficou no .com. Então tem um terceiro aí na jogada. Que eu todo mês ia atualizava lá, ficava procurando
estava disponível, e aí tem uns 2-3 meses que o .br ficou disponível, e aí a gente comprou o domínio. Olha isso. O outro desistiu. Eu lembro até na época que a gente lançou, acho que também vocês lançaram logo na sequência também, né? Lançou também meio junto, assim, não foi? Começou, vocês lançaram o primeiro em maio, e o nosso, a gente lançou, se não me engano, em junho ou julho, sendo que o nosso já estava gravado, tinha quase um ano. Olha só, ele ficou quase um ano na gaveta pra gente lançar o primeiro. Olha que viagem. Cara, eu ouvi esse primeiro também. Nossa, o primeiro Nossa, tô terrível no primeiro. Deixa eu comentar do nome, porque a gente escolheu o ArchiCast, mas a gente nunca achou o nome bom. Porque, na verdade, o primeiro grupo que ia começar a fazer com a gente eram outras pessoas. Era eu e o Rafa, mas 2 amigos nossos, que inclusive estão na gravação do primeiro. Pô, você não tinha a Renata também? Tinha. Que a gente falou, porra, os caras roubaram o nosso nome e ainda tem a Renata. Sacanagem comigo, porra. Pois é, cara, pois é. Não, o que acontece é que, assim, eram 4 amigos que se juntaram, aí a gente falou, o que você acha desse nome? A gente, ArchiCast, né, pô, é óbvio, assim, é meio que óbvio. Mas aí ninguém gosta, pô, que nome bosta, tal. Aí o Rafa, eu lembro das conversas que eu tive com ele. E aí, Rafa, vai ser ArchiCast mesmo? Aí ele falou, pô, o domínio tá disponível. Eu acho que é uma oportunidade, porque é o nome mais fácil e tal. Aí eu fiquei meio hesitante, tinha outros nomes, eu não lembro dos outros nomes, assim, mas sempre nome bosta. E aí a gente comprou o domínio e ficamos com o nome. Agora a gente acostumou, né? Aí a gente teve o processo teve um ano antes da gente lançar mesmo, a gente gravou uns 2 ou 3 pilotos. E a gente engavetou isso por um ano. Porque, assim, quando você começa a fazer, você tem que meio que... E aí, vamos? Porque você sabe que é um compromisso, você tem que começar a ter. E aí, assim, foi uma decisão de... Rafa, não dá pra ser semanal. Porque, pô, tem que viver. Porque a gente já tinha decidido que eu ia editar. E o Arquipapo lá, os caras malucos lançando toda semana. Tem um problema esse Arquipapo. Não, mas nada a ver, não. A gente deu um mau exemplo. Tanto que a gente parou com essa bobagem. O Arc 2P que fica fazendo essa palhaçada aí. A gente é novinho ainda, a gente tá... A gente tem gás ainda. Mas tem um lance que o Arc 2P faz que é temporada. Eles lançam 15 episódios e depois dão uma descansada, né? Isso. Assim, meu primeiro contato com podcast foi em 2008, quando eu mudei pro Rio. Fui trabalhar no Rio e tal, e ficava muito em metrô, ônibus e tal, e comecei a escutar muito podcast. Tô 10 anos já. E sempre os podcasts de cultura pop, né? Nerdcast, os podcasts do B9, podcast de cinema, e ficava com essa parada na cabeça que não tinha podcast de arquitetura e tal, e isso ficou de 2008 até 2015, quando a gente de fato gravou o primeiro. Pô, 7 anos, né? E nesse meio tempo, uns conhecidos meus fizeram um podcast também, que era super engraçado, não sei se vocês conheciam, o Mimimi Podcast, que era o Salimena, que é um desenhista e tal, ele participa, já enfronhado nessa da cultura de quadrinhos e tal, e o podcast era muito engraçado, e foi um impulso, assim, que falou, pô, não, é possível fazer, sabe? Não é impossível. E tudo isso que vocês falaram também, de ser aparentemente uma coisa fácil de se fazer, né? E uma oportunidade também da gente encontrar com outras pessoas, assim, a nossa pegada tem sempre a ideia de um convidado de fora, né? Então isso faz com que a gente ponha a cara dura mesmo e saia convidando a galera, né? Tipo assim, a gente entrevistou o pessoal da FGMF, entrevistamos o pessoal do SPBR, então a gente bota a cara a tapa mesmo, e é uma das coisas que a gente colocou como um propósito, assim. Que essa é uma das maiores dificuldades nossas, assim. A gente encontra sempre as pessoas muito bacanas no caminho, mas é um trabalho que, assim, que é de insistência. Eu acho que vocês também têm um pouco disso, de insistência, de mostrar a nossa cara mesmo, de chegar chegando e tal. Acontece da gente muitas vezes não conseguir, mas outras a gente consegue. Então, aos poucos a gente vai colhendo os frutos, né? Só uma curiosidade, tem uma história de um arquiteto de um escritório famoso que teve aqui em Juiz de Fora, fazendo palestra e tal, e a gente falando, não, vamos gravar depois e tal. Não, cara, não, beleza, vamos. Aí acabou a palestra do cara, aí foi todo mundo tomar chopp. Aí o cara passou a noite inteira se esquivando pra gravar com a gente. Daí chegou o ponto e falei, mano, não vai rolar mesmo, deixa quieto. Vocês comentaram como é que vocês gravam, né? O pessoal da Trama grava com celular.
O pessoal do Arc 2P, vocês gravam com mesa de som também, né? Eu já vi umas filmagens que vocês fizeram no Instagram, não é isso? Sim, a gente grava com mesa de som e os microfones, né? Então, assim como o pessoal do Arc Papo aí teve dificuldade de acertar o microfone no começo, então a gente tem várias falhas aí, mesmo usando o microfone, mas a gente tem evoluído, acho. Né, no começo a gente falou, não, a gente é 4 arquitetos, a gente vai dar um jeito na acústica aqui do negócio, depois... não é minha área. E o Kazu, vocês sempre também com mesa de som, não é isso? Mesa de som e microfone. Cara, é assim, bem no começo a gente tava fazendo, também gravava, abria o laptop e gravava tudo ali. Aí a gente conseguiu emprestado uma mesa, que é uma mesa até bem boa, assim, e aí essa mesa a gente pluga todos os microfones ali, e aí no começo a gente tinha microfones bem mais simples, né, o que a gente comprou em qualquer loja aqui, só pra ter. E aí depois a gente começou a pesquisar, né? Porque daí precisava um microfone, se eu não me engano, acho que é unidirecional, dinâmico, eu não lembro exatamente a especificação, mas que faz uma captação só do microfone, só do que está sendo falado bem pertinho do microfone. Então a maioria do som ambiente ou, sei lá, alguma interferência externa, ela, se for captada, ela é bem baixa, né? Mas a gente, assim, viu que essa parte, como a mídia, podcast enfim, ela é só som, então a gente procurou investir um pouco nessa parte, assim, né? De comprar uns microfones um pouco melhores, porque a gente acha que a qualidade do som faz muita diferença para quem tá ouvindo e tal, né? Pelo menos a gente como ouvinte também de podcast, né? A gente sabe, enfim, a diferença que é quando tá um som melhor, um som pior, enfim. Mas é basicamente isso. O primeiro passo que a gente deu aqui no Trama foi comprar aquele microfoninho que insere no celular, né? Pra ver se melhorava um pouquinho. Dizem que melhorou. Dizem que melhorou. Mas o legal de vocês, do Trama, é que vocês fazem uma captação do ambiente junto com vocês falando e tal. É uma outra proposta também, né? Uma proposta mais de... A música é o som ambiente, né? Do lugar. Sim, tem muito disso. E era a mesma ideia, né? Então, no nosso caso, até agora tá funcionando, né? Uhum. Mas a gente sabe que é um problema ainda. A gente, no nosso caso, quem edita, pelo menos quem editava até agora, é meu namorado, o David. Mas, assim, editar, assim, a gente fala... na verdade, assim, tirar ruído, tenta, né, dar uma melhorada, né? Não vai total, assim, cru. Mas a gente não faz corte, né? Na verdade... a gente começou... mas raríssimo ter corte. Não fazer, assim. Então, até isso, a gente tem aprendido até tempo, né? Coisa de quando falar, quando não falar, é uma coisa que a gente tá agora se acostumando um pouco mais, mas a gente quase não fazia corte. E nessa parte de edição, né, era uma coisa mais assim, tentar tirar ruído, uma coisa assim. Aí depois que a gente começou a usar esse microfone que é próprio para celular, melhorou bastante, até nesse sentido. A edição ficou um pouco mais simples, né? Mas como a nossa proposta é mesmo fazer em lugares públicos, a gente entende, até hoje todo mundo que falou que a gente entende que a proposta é mesmo. Às vezes vai ter mais barulho, menos, que é como você tá conversando com uma pessoa na cidade, né? Era meio essa ideia já desde o início, né? Então, mais aceitável, assim, um pouco. O namorado aceitou fazer essa edição aí? Ai, gente, vocês acreditam? Ele ia demais. Caraca! Casa com ele, minha filha. Muito amor. Mas agora a Laís já tá aprendendo a fazer. Agora ele tá me dando umas aulas pra ver se passa essa bola pra gente, né? Porque, né, já deu, ele achou que ia acabar logo, viu que o negócio não tá né? Achou que eu ia desistir. Mas a gente queria falar um pouquinho do nosso nome também. Ah, sim. Falem, por favor. Não, é porque a gente foi do concurso, né? Isso. Aquelas foi só confirmando. Não, a gente... Foi logo que a gente se formou, a gente começou a tentar participar de alguns concursos, né? Eu ia lá. E aí a gente participou de um concurso e o nosso projeto chamava Trama Urbana, né? E foi um concurso que a gente gostou muito, assim, de fazer. Não ganhamos, mas a gente gostou muito de participar. A gente achou que ficou um trabalho legal, assim. Era um concurso trazia pro debate o tratamento de margem de rio na cidade. Então a gente dedicou, tal, gostou bastante de fazer. E aí, pra fazer, também foi isso, né? Pra fazer o concurso, a gente se encontrava toda semana.
E aí a gente acabava conversando muito mais sobre arquitetura por conta do concurso, né? E aí depois disso a gente resolveu fazer mesmo podcast e tal. E aí acabou ficando esse nome também porque era o que motivou as conversas, assim, muitas delas, né? A gente estava se encontrando por causa disso também, né? Isso. Acho que foi mais isso, né? Foi mais isso. Impressionante como é que vocês falam casadinhos, cara. Impressionante, cara. Legal. Muito legal. Isso é bacana, é sintonia. Pois é, Isso. aqui ó, né? Mais 10 anos já. Isso é uma coisa que dos podcasts de arquitetura que só o Trama tem, que é as integrantes têm a mesma opinião, né? Pelo menos dificilmente a gente vê elas debatendo uma contra a outra. Diferente do que acontece no nosso, que a gente discute muito, né? É verdade. Vocês discordam mais, né? A gente concorda demais, eu acho. A gente discute até gosto. Tem papos acalorados depois que não vão ao ar, né, Satoshi? Tem edição. Não é brincadeira. Mas faz parte. Sobre esse negócio de concordar e discordar, tem uma história, né, recente, né, Rafa? Do último cast que a gente gravou. Quer contar aí? Pô, galera, esse último, só vamos para ele, rolou um climão aí, né? Torta de climão aí, não foi não? Qual? Da cidade? Da cidade. Sim, foi. E tal. Mais ou menos, rolou a depressão da Lili, mas ela não tá bem hoje. Mas essa questão da opinião, teve um ouvinte que mandou pra gente um e-mail falando que era muito legal, mas que ele queria ver opiniões contrárias, que a gente concordava muito das coisas e tal. Aí a gente levou ao extremo, e o último que a gente gravou, que ainda não foi ao ar, aí foi só discórdia. Na verdade, não foi discórdia, a gente ficou preocupado em, a gente tem que discordar. Aí a Lili ficou pilhadaça, assim. Discordar. Pode ser que a gente faça um desses agora também, né? Fica a dica. Achar um tema que todo mundo discorda, assim, só pra brigar e tal. Pra dar umas tretas. Falei com o Rafa já, a treta da Ibope, cara. Então vou fazer já, é o próximo. Por que a gente tá desses números? Por que os nossos números estão tão baixos? É legal que vocês abordaram um tema interessante, que é a questão da participação, né, dos ouvintes. A gente, pelo menos, tenta tá sempre, enfim, buscando ouvi-los e que comentem e tal. A gente fala que eles são um pouco tímidos, os nossos ouvintes. Mas de vocês, não sei, é legal, parece que tá, né, mas o pessoal realmente participando e tal. Assim, mas não é muito fácil, assim, conseguir esse engajamento, assim, é difícil mesmo. O podcast é uma mídia que tem pouca interação, né? Isso, exatamente. O que vocês acham disso, assim? Vocês estão pensando em alguma coisa pra tentar aumentar esse engajamento e tal? A gente recentemente fez o canal do YouTube, né, tentando pegar um público que não tá muito ligado em podcast e tal, já até antecipando aqui a questão daí da pauta, mas vocês pensam alguma coisa com relação a isso? Isso faz parte, assim, do dia a dia, na hora que vocês pensam uma pauta, um conteúdo? Falando no Arc 2P, a gente tenta, assim, trazer isso na hora de pensar, por exemplo, até questões de convidados, né? A gente viu que os convidados é legal porque é como uma rede, então isso vai aumentando e tal, mas o engajamento em si é mais difícil, o engajamento no sentido dessa troca, de comentar, a gente tem, claro, alguns comentários das pessoas, né? Teve até é legal que teve um convidado que a gente acabou convidando depois dele ter comentado um programa e falou, eu quero participar. Tudo bem que depois ele era conhecido do Danilo, mas de qualquer maneira um conhecido que fazia tempo que não se falava e que através do podcast que eles voltaram a se falar, e ele participou de um dos nossos podcasts, né? Sim, a gente sempre pensa, porque é legal ter esse retorno, né, para construir junto justamente o que a gente quer. Então o retorno, ou tanto, por exemplo, de outros como vocês que fazem, ou de quem escuta, enfim, a gente se preocupa com isso também. Meninas da Trama, e caso isso tá no dia a dia de vocês, assim, como fazer com que as pessoas interajam mais e tal? A gente tem bastante dificuldade, eu acho, com isso, assim. Agora a gente começou a receber, às vezes, assim, comentários, esse tipo de coisa, mas é muito, a maioria acaba ficando dentro de uma bolha também, assim, de gente que são conhecidos de conhecido, os comentários da maioria. A gente até tem, né, os números
umas ouvidas, assim, razoáveis, tem melhorado, mas comentários mesmo é uma coisa muito difícil de chegar ainda. A gente fica sempre pedindo os episódios, comendo, falem com a gente. Às vezes aparece, parece que a gente tá mendigando comentário. Então, assim, no começo, eu vou ser sincera, a gente nem divulgava porque, na verdade, eu não queria fazer. A Carol não queria, ela nem ouvia os nossos programas. Não, ela não gravava, ouço, né? ela não ouve. Não ouço. Que é isso? Que absurdo! Nossa, eu só ouvi quando meu chefe começou a ouvir, que aí eu falei, bom, vamos ver, né, o que eu falei. Eu lembro quando você comentou no meu. Carol Vila Dutti, não é? Eu Olha! É verdade, eu comentei. Não, mas é porque, assim, sei lá, né, a gente comenta. O de vocês parece mais, sei lá, né, mais profissional, assim, né? Não, mas é que logo depois, assim, agora o Arc 2P a gente ouve, mas é mais recente mesmo, né? Mas a gente já ouvia o Arquipapo, né, e o Arquicast. Então, assim, parecia algo muito mais elaborado, né, assim. Agora a gente ouve o Arquidesco também, mas é mais recente, né. Então, quando a gente começou, a gente ainda tinha essa imagem mais do de vocês, né, assim, do Arquicast, do Arquipapo e tal. E a gente era uma coisa meio tímida, assim, a gente nem compartilhava muito, assim, acho que a gente nem queria muito que as pessoas ouvissem. Sabe, tipo, quem te ouvir tá ótimo, melhor assim, é uma coisa meio... Aí Ouve, depois... mas não divulga não, né? Não divulga, mas tá bom assim, tá bom. 2 pessoas, eu e você tá ótimo ouvindo. Era uma coisa meio assim. Aí depois a gente começou, também até porque é isso, né, leva tempo pra fazer, requer uma certa dedicação, e a gente começou... Tudo bem que a gente teve essa conversa milhares de vezes, mas tipo, e aí, né? A gente vai fazer isso dar certo, vai fazer isso virar ou não? Vamos começar a compartilhar mais. A gente tentou fazer alguns posts pagos, patrocinados, né? Mas é uma coisa que a gente também não entende direito como fazer, não sabe se a gente faz do jeito certo, se faz do jeito errado. E a gente tem muita dificuldade, eu acho, assim, com redes sociais, tudo, a gente não é muito ativa. Então, até ontem eu estava conversando sobre isso, que a gente sente que isso também faz diferença, né? Até no de todos vocês, que vocês postam fotos maravilhosas, vocês são mais, acho que, engajados, todos vocês. Então, a gente fica tentando também meio que aprender, eu acho, olhar esse tipo de coisa. Mas sempre é uma questão, mas ao mesmo tempo a gente parece que sempre tá meio perdida, a gente nunca sabe direito como chegar, assim, nessas pessoas, né? Como ter esses contatos. Mas eu acho que é uma coisa bem difícil ainda, assim, né? Eu acho que tem, assim, a questão da mídia podcast, ela ainda tá em crescimento, né, no Brasil, assim. Então, eu vejo, por exemplo, os meus amigos ou o pessoal com quem eu estudei, dificilmente eles sabem o que é um podcast, né? Eles nem sabem o que é a mídia. Então, assim, eu falo, sei lá, eu brinco, né? Eu falo, você já ouviu? Então, tem um negócio chamado internet aí, que veio pra ficar. Rede mundial dos computadores, como diz o jornal hoje. Exato. Aí, tem um negócio de smartphone e tal. Enfim, aí, eu às vezes até pego o celular do cara, já baixo ali o aplicativo e tal, mas tem essa barreira, assim, que é maior do que ser um podcast de arquitetura, né? Sim, a primeira barreira é essa, né? O que é um podcast e como faz pra eu conseguir ouvir. Exatamente. Então, assim, isso é uma barreira que, lógico que é legal, né, reunir e ver que tem mais podcasts de arquitetura, porque, na verdade, a cultura disso vai aumentando, né? Eu acho que isso é um ponto positivo, assim. E vejo também que algumas grandes mídias, sei lá, ou às vezes de rádio mesmo, que também estão começando a entrar nessa coisa do podcast, isso pode ajudar bastante a alavancar, né? E daí, na questão da arquitetura mesmo, de fazer um podcast de arquitetura, a gente também, assim, tem dificuldade de fazer com que as pessoas, né, participem. Às vezes é muito, legal, gostei do episódio, alguma coisa. É muito prazeroso, porque no começo, né, não tem interatividade nenhuma, assim, né? Você nem sabe quem que tá ouvindo, quantos estão ouvindo, se estão ouvindo. Quando começa a ter um pouco esse retorno, que é, eu acho que, na verdade, o nosso maior prazer, né? Porque quando a gente começa e quer discutir sobre arquitetura, primeiro a gente tem um amor muito grande pela arquitetura e uma vontade de compartilhar experiências, de conhecer novas pessoas, novas histórias, falar de coisas que a gente tem vontade, e a gente, né, a gente não ganha nada com isso, então é só uma questão de amor mesmo, enfim, meio romântico, amor, assim. Né? Muito amor. Muito amor. Mas, então, assim, o nosso pagamento, né, posso dizer entre aspas, é quando há uma interação, né?
quando alguém às vezes comenta, putz, vocês comentaram uma coisa errada, pô, legal isso, não tinha pensado dessa maneira, episódio muito bom, né, abriu minha cabeça em relação a algum assunto. Então acho que isso que a gente tem que instigar, né, talvez. É difícil, a gente também ainda vai aprendendo, faz alguns testes e tal. Eu acho que até o ArcCast pode falar melhor disso. Eu acho que eles têm uma participação boa, essa coisa do YouTube também, como é que tá sendo, né? É difícil conseguir atrair as pessoas, né? Cara, então, sobre a participação, a gente sempre tenta dar um espaço considerável, assim, dentro do cast, pra valorizar, assim, o que a galera fala, e aí, seja e-mail, seja comentário lá no site. Agora, a onda do YouTube, eu confesso que eu ando ansioso com esse lance do YouTube, mas é um negócio devagar mesmo. Eu imaginava que, assim, então todo o público do nosso cast vai ver lá o nosso vídeo. E não é isso. Não é mesmo. Muitas vezes as pessoas não estão interessadas em ver o vídeo, porque, já ouvi esse cast, não quero ver vídeo. E aí, assim, a história das redes sociais, o YouTube como rede social também, eu imagino que alguns de vocês devem fazer isso, tem impulsionamento de post, você tem que divulgar para uma galera, e aí você tem que pagar pelo impulsionamento. Então, o YouTube é um negócio que a gente está experimentando. E que a gente achou uma forma de fazer um vídeo que, assim, que dá menos trabalho pra gente, porque a gente poderia roteirizar, fazer um assunto e tal, e gravar a gente. A gente resolveu fazer uma coisa meio animada. O roteiro é um pedaço do cast que a gente já gravou, então, teoricamente, é mais fácil, mas dá tanto trabalho quanto editar um podcast. Então, assim, é quase arranjar uma corda pra gente se enforcar, né? É um pouco isso, assim. A gente considera como uma tentativa, assim. A gente não vai migrar, né? A gente vai continuar fazendo cast, porque é o que nos interessa enquanto conteúdo, sabe? Como vocês falaram, é mais fácil, é mais ágil, fazer essa rede que nem a gente tá fazendo essa conversa aqui, né? Com outras pessoas também. A gente acha que a essência do podcast, eu acho que ela provavelmente não vai acabar. Se acabar, enfim, aí acabou tudo, né? Mas assim, o essencial nosso é o podcast, né? Não sei se o Rafa concorda. Cara, o podcast acho que é essa locomotiva, né? Onde a gente consegue colocar tudo isso que vocês falaram, né? Uma forma prática, é um bate-papo, a gente consegue fazer à distância e eu acho que tem todos esses aspectos. O YouTube já é uma outra dinâmica e tal, né? A gente ainda tem que entender o YouTube, assim, pra falar a verdade. A única coisa diferente de vocês, né, que a gente não tá conversando presencialmente, a gente grava por Skype. Isso, assim, dá uma flexibilidade pra gente, assim, da gente, por exemplo, gravar de cueca, né? Sei lá, gravar com outras pessoas que têm outras cidades, como vocês. A gente, inclusive, já gravou tete a tete, ficou muito legal também, a gente gosta, mas a flexibilidade de gravar pela internet, a rede mundial de computadores, é muito boa também, né? Te dá pra gente essa possibilidade. Podcast de arquitetura, ele é ainda novo, né? Então essa parte até de como experimentar a mídia, como que as pessoas estão recebendo, porque é aquilo, no começo a gente tinha poucos podcasts para ouvir. Eu ouvia muitos podcasts de gringos, assim, né? Falando sobre arquitetura. Então, assim, também são experiências que a gente vai fazendo, porque já é um desafio grande. Como é que a gente vai falar de arquitetura sem usar imagens, né? Assim, essa é minha piração também. Essa foi minha piração também. Assim, só isso já é um limitador tão, assim, no começo tão assustador e ao mesmo tempo tão interessante, porque a gente vê que tem, né, nós todos aqui fazemos podcast e conseguimos falar de diversos assuntos. Mas que é muito interessante, porque a arquitetura às vezes é muito visual e a gente está muito acostumado a entra no ArcDaily e vê só fotos, entra no Pinterest e é só fotos, né? Então, às vezes é um conhecimento, digamos, um pouco mais aprofundado sobre determinados temas e que você está ali ouvindo e imerso naquilo e aprendendo um pouco mais, né? Quer dizer, quando a gente trabalha só com áudio, a gente daí passa a ter um cuidado muito maior com aquilo que a gente vai falar, com um conteúdo mais interessante, né? Tem que ser, às vezes os programas são de uma hora e pouco, então ele tem que entreter as pessoas naquilo também. Mas eu acho que o desafio, né, é um começo ainda. Eu tenho um amigo meu que ele ouve podcast desde sempre, assim, ele fala, cara, pra mim um bom podcast que eu começo a respeitar oficialmente é quando ele passa de 100 episódios, assim. E eu falei, caralho, velho, tipo... Então bora correr. Nossa, bicho. Então... Não, mas assim, é um número, né, aleatório que ele soltou, mas eu acho que é isso, assim, tem a ver com a frequência, né, tem a ver com as pessoas ganharem confiança no lançamento dos episódios, naquilo que a gente está falando, né, que é uma coisa, por exemplo, a gente teve um
problema na mesa de som, ficou alguns meses sem lançar e tal. E com certeza foi uma coisa ruim, assim, né? Não tem como medir isso, mas com certeza perde um pouco do vínculo, né? Eu sei que isso acontece com podcasts que às vezes deixam de lançar, você acaba às vezes esquecendo que ele existe. É verdade. A gente tá meio que passando um pouco por isso também, eu acho, porque a gente tá meio que testando ainda uns ritmos de gravação. No começo a gente também tava muito animada, a gente começou a gravar toda semana. E aí teve esse problema, enfim, a vida aconteceu. E a gente começou a gravar de 15 em 15 dias. E aí, ultimamente... E aí a vida aconteceu de novo, a gente conseguiu gravar. A gente até, sei lá, desculpa pros nossos ouvintes. Se alguém tá ouvindo a gente... Fazer um meia-culpa aqui, porque a gente tá tentando. Mas a gente sabe que isso mesmo influencia, assim, eu acho que perde um pouco o ritmo mesmo. Todas as vezes que a gente parou, assim, e deu... A volta é bem mais difícil, né? Assim, retornar e fazer você conseguir o mesmo número de ouvidas num episódio. A gente também sente isso. Mas é um negócio difícil mesmo, de conciliar tudo, né? Tem isso, eu e a Lá, como a gente grava presencial, e às vezes a gente até começou a pensar em, mesmo a gente estando na mesma cidade, tentar às vezes gravar de outras formas, porque tem que conciliar uma agenda e achar um lugar que fique aberto no horário que a gente grava, porque a gente trabalha em escritório, né? Então a gente tem que gravar depois das 6, 7 da noite, e aí você tem que achar um lugar que você consiga ficar sentar, até às 10. E gravar, sentar, comer, que não seja um barulho infernal, porque a gente sabe que isso vai influenciar, e é muito difícil conciliar as nossas agendas com o lugar, com o tempo. Então acontece mesmo que às vezes a gente... Dá umas espaçadas, assim. Uma tática que a gente do Arc 2P usa é quando nós somos em 4, vocês são em 2, né, vocês da trama, mas o que a gente usa é quando vem convidado, um da mesa não participa, até porque, né, muita gente, microfones, né, limitação de microfone e tal, e aí é meio que é o dia de folga de alguém, né. Então a gente usa essa tática, e tem também a questão que vocês até já comentaram, que são temporadas, a gente então tem um espaçamento, não que a gente fique todo o período que não é lançado sem gravar, mas a gente, né, que a gente começa antes fazendo meio que uma reserva, vamos dizer assim, que também se a gente acontecer de nenhum, sei lá, 2, 3, não consegue algum problema, a gente tem uma reserva também. Então essa é uma das táticas que a gente tem utilizado e que tem dado certo, né, Satoshi? Isso na verdade foi dica do Arquipapo. Antes de a gente começar a gravar, a gente teve uma conversa. É verdade, lógico. A gente teve uma conversa. Na época. Falou, não investe em Facebook, que é o maior fracasso. A gente não investe em Facebook. A gente tá sofrendo no Facebook, não ter retorno é difícil. Zero, claro. A gente faz um banco de episódios, né? Então, se alguém faltar, não der pra trazer convidado, a gente tem um sempre para lançar. E outra coisa que a gente fez um teste durante esse período também foi em questão ao tempo do episódio, né? Então hoje a gente não tenta passar 1 hora, né? Porque a gente entende ali que o pessoal ouve na velocidade 1.2, 1.5, né? Então dá meia hora, 40 minutos ali do trajeto da casa até o trabalho, né? Então a gente tenta trabalhar nesse tempo mais ou menos para manter as pessoas ouvindo a gente, pelo menos tentar, né? No nosso caso, como eu edito, eu tenho pouca preocupação com o tempo. Eu fico preocupado mais, assim, em deixar confortável todos os convidados pra dar 1 hora aqui. Gente, vamos encerrar, que senão a gente não dorme, né? Até porque a gente trabalha. No dia seguinte, todo mundo trabalha. Mas vocês estavam falando aí de deixar episódios já gravados e tal. Um lance que eu pirei no início foi o seguinte: eu achava que não ia ter assunto. Eu jurava que, assim, 1 hora as pautas vão acabar. Cara, e não para de vir pauta pra gente, né, Rafa? É impressionante, cara. É impressionante. Eu achei que, assim, um dia vai acabar porque arquitetura e urbanismo é muito limitado com assuntos. Cara, todo dia tem assunto novo. Impressionante. De pauta a gente não morre. De pauta tá seguro. E o ouvinte ajuda também, né? Tem isso também, pois é. O ouvinte, fala disso, fala daquilo, né? Tem algumas sugestões, é uma coisa que a gente não recebe tanto,
Mas algumas pessoas já sugerem, fala de tal arquiteto, fala de tal coisa. Mas na verdade, tem bastante assunto, né? Isso eu também tinha essa preocupação no começo, assim. E na verdade, nossa, começa a investigar e uma coisa vai puxando um outro assunto e surge um outro tema, né? E aqui o que a gente faz, assim, a gente até classificou como categorias de temas, né? Então a gente tem, sei lá, um que é biografia de arquiteto, um que é especial sobre uma obra só, sobre alguma curiosidade, enfim, sobre vida profissional, sobre faculdade, urbanismo, e tem sobre bobagens também. E a gente daí tenta mesclar um pouco esses temas, porque a gente sabe que quem está ouvindo às vezes prefere ouvir certos temas, né? Então, mas tenta fazer um rodízio disso. E no fundo tem muita coisa para falar, né? É isso que eu acho que é mais legal, assim. A gente sai da faculdade e ainda a gente começa a pesquisar e tem muito mais coisas que vai ajudar a gente profissionalmente. Eu acho que é muito importante, assim, continuar estudando nessa questão. Assim. Lili, eu acho que você podia contar a história de como é que você entrou pro cast, né? Eu entrei no cast graças a vocês, né? O Adilson e o Rafael, que me chamaram, substituindo a nossa queridíssima Renata, né? Nós somos uma turma, né? A gente entrou na faculdade juntos e tal, e hoje estamos todos juntos trabalhando de novo na área acadêmica. E os meninos me chamaram também, não sei porquê, adorei, assim. Até hoje eu me pergunto por quê. Mas eu aceitei de pronto, porque só gente boa, conversa boa, e é bom estudar, né? O cast faz a gente estudar temas específicos, se a gente gosta da nossa área, gosta de conversar sobre isso. Para mim é um privilégio. Eu fico correndo atrás para ficar no nível dos meninos aí. Mas feliz da vida. E eu tô dentro, olha que coisa linda. Tô adorando, feliz da vida. Assim, pra mim é um privilégio de fato, assim, né? A gente nunca falou sobre isso, né? Primeira vez que nós estamos falando sobre isso. É verdade. Mas eu sou fã do Rafa, do Adilson, Smurf, né? A gente chama de Smurf aqui, né? Não, vocês são cuidadosos com a minha pessoa. Mas pode falar também do que é Smurf e tal. Éramos, né? Éramos cuidadosos. Éramos, exatamente. É piadinha de dificuldade, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu contar pra vocês que estão aqui ouvindo a gente. O Smurf é um apelido de trote. Como meu nome não é um nome... Não é Pedro, não é Paulo, é Adilson. Todo mundo lembrava de mim como Calouro Smurf, porque eu fui pintado todo de azul e tal. E aí, assim, eu assumi o apelido também, porque eu nunca tive um apelido. Eu falei, pô, que legal ter um apelido. Aí as pessoas começaram a me chamar de Smurf. Você não achou legal na época, não. Ninguém teve. Mais ou menos. O apelido só pega se você não gosta. Exatamente. Não, mas é curioso, assim, porque as pessoas lembravam que era o Calouro Smurf e ficou, assim. O Rafa me chama de uma variação de Smurf, né? Murphy, que você me chama, né, Rafa? É, Murphy. Mais próximo se chama de Murphy, aí tem Smurf, tem e variações. E tem a Adilson também, né? Pra mim foi um reencontro também, porque vocês dois são mais amigos também, assim, né? A vida fora a faculdade e tal, vocês mantiveram contato e tal, eu não. Tive muitos filhos, né? Assim, um único marido, mas muitos filhos, muitas coisas. O único marido é ótimo. Muitos dois filhos. O Rafael, sim, contava mais, né? Nossas opções acadêmicas, eles são bem parecidas e tal. Mas mesmo assim, né, Rafa? Assim, o que é pra mim é uma felicidade de estar com meus amigos e falando aquilo que eu gosto, e eles deixando. Eu não sei como que isso acontece, mas tá tudo bem. Quem edita não tem nenhuma obrigação de ouvir outro podcast, cara. É foda. Eu não sei se vocês têm isso, assim. Cara, pra mim é muito difícil ouvir outros podcasts, porque você fica na noia de ficar olhando, não, o cara cortou aqui, o cara fez isso, o cara fez aquilo. O David fica assim, ele ouve os outros, fica, eu queria fazer isso de vocês, eu queria cortar assim, eu queria fazer isso aqui. Mas a gente que não edita e ouve outros. Libera o David, gente, libera o David. Estamos trabalhando nisso. Caso é você que edita o cast de vocês lá? Puta, eu que faço essa função aí também. Até na verdade, assim, a gente no começo lá tinha uns
Vamos supor, a gente tinha gravado uns 10 episódios. E aí, assim, o problema era quem que quer editar aquilo, né? Quem quer assumir essa bronca, assim. E aí, acho que na época eu tava mais à toa, assim, eu falei, cara, vou abraçar isso e fazer putz, daí me fudi, assim, porque... cara, é um empenho do caralho, né? Desculpa, não sei se... Bom, palavrão à vontade, mas, cara, até hoje, assim, eu tava calculando as horas ali, mas tem episódio que leva de 10 a 15 horas pra editar, né? Assim, putz, você fica em cima daquilo e tem que, às vezes, arrumar a ordem, às vezes cortar, né, piada ruim, tem que cortar os vícios de linguagem, tudo, assim. E quando a gente chama um convidado que é gago? Puta, a gente já chamou um convidado gago, gente. Sério. Fez essa seleção aí. A edição também melhora com o tempo, né? Assim, eu vou confessar que outro dia eu já procurei o Kazu num dia de desespero total. Falei, eu não aguento mais editar esta porra. Eu procurei o Kazu, como é que você faz, cara? Me ajuda, porque, cara, tá muito difícil e tal. Aí com a conversa dele, eu me acalmei um pouco, ele me ajudou em algumas coisas. Aí eu fui procurar outras coisas também, de atalhos de edição. Nós todos agradecemos a você, então. A pessoa da edição, de fato, ela merece aplausos e rezas e ajudas de uma forma geral, né? Eu lembro que o Adilson na hora tava bem, me mandou, acho que era 1h da manhã, assim, eu falei, caralho, o cara tava num desespero lá. Até eu acho, assim, que a parte da edição é uma parte que é bem importante, porque, assim, pra gente, pelo menos, a gente grava nós três, a gente tem, né, já tem uma intimidade, hoje a gente já tem uma maneira de gravar que é muito mais fluida, mas no começo nem sempre a gente conseguia manter a pauta, então era bem mais complicado. E a edição, consegue transformar completamente o episódio, tanto na questão da qualidade de som, quanto na didática até das conversas, né, porque às vezes a gente se perde, vai falando, às vezes lembra uma coisa no final, então quando você consegue organizar melhor as ideias e depois faz as transições também, né, a parte de, às vezes, saiu uma piada que não ficou legal quando tava gravando, aí você tira ela, muda de lugar, enfim. Eu acho que dá uma cara completamente diferente do episódio. Até eu lembro quando a gente conversou lá com a Arc 2P, que eles estavam querendo fazer e tal, eu falei, o maior gargalo é quem vai editar, né? Aí eu não sei com quem ficou esse cargo aí de vocês. É o Satoshi. Sobrou pra mim. Sobrou pra você. Na verdade, no começo o Samuel tinha assumido essa responsabilidade, né? E como ele vai pra igreja também, e tem a dedicação que ele toca na banda, aí deu problema de agenda, né? Que ele viu que a edição não era tão rápida assim, né? E aí eu acabei assumindo isso e... Só que daquele jeito, né? Eu meio que vou direcionando ali como tem que ser ali, porque até pegar o jeito pra editar ali é complicado, né? Então essa coisa de começar a falar coisas aleatórias pra puxar pra frente, levar pra trás ali, essas coisas eu cortei ali, né? Então o que a gente fala na ordem é o que tá acontecendo, sabe? Então tipo, eu falo, lembrei de não sei o que, já era, daqui não vai pro episódio, né? Perdeu. Porque senão dá muito trabalho, cara. Eu tive uma experiência que foi um cast que eu não participei, em que foi o cast que eu fiquei mais desesperado pra editar, porque quando você não participa da conversa, é uma loucura, porque enquanto eu tô conversando com vocês aqui, eu já fico imaginando o que eu tenho que cortar, o que eu não tenho que cortar, e aí na hora eu lembro. Quando você não participa, é uma loucura, porque chega 3 pessoas conversando, você fala, nossa, que caos. É muito louco, assim. E não tá caótico, às vezes a conversa não é caótica. Eu lembro, eu falando com o Rafael e com a Lili, de eu pegar um episódio que eu não participei, né, Lili e Rafael? Vocês lembram de eu ter ficado extremamente agoniado, porque eu falei, nossa, não vai dar certo e tal. No final deu, mas edição é um gargalo que, assim, a gente aqui entrou num acordo desde sempre, né? Eu sou o cara que edita, o Rafael é o cara da web, e a Lili ficou como RP, né, Relações Pessoais. A gente não sabe direito. A gente não sabe, eu acho que não tem uma função definida, não. Mas no seu caso, Adilson, a gente não tem opção, né? Assim, quem é que poderia fazer edição? Assim, você, não era uma escolha. Sim. Até porque é um lance que eu particularmente até gosto. Mas tem dia, cara, que a vida chama, entendeu? Você começa a querer fazer suas coisas, aí tem edição e tal, mas você acaba tendo que arranjar um método seu pra fazer, que é inevitável. Mas acho que uma coisa que eu também, assim, é uma coisa que é empenho e tal, mas no fundo eu vi que eu adoro fazer a edição. Toda vez que eu começo a fazer uma parte... Que merda, né? A gente gosta de uma coisa ruim, né? As pessoas não podem saber disso, mas... esqueci completamente o que eu ia falar, mas é isso aí. É aquela coisa do jornalismo, né? Edição é opinião. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? Então, assim, ali... né? Inclusive, Adilson, eu achei que no último cast...
Nossa, tô até suando aqui agora. Mas é isso aí, é a faca e o queijo na mão. Mas fora, essa é a parte boa. Boa, mas vem com muita responsabilidade. Mas tem a parte do trabalho braçal, né? Assim, horas dedicadas, isso é um fato. Hoje, assim, o modelo que vocês têm de podcast, vocês pensam, assim, em ser um modelo, não só ser um podcast, mas ser um modelo de negócio futuramente? Vocês pensam nessa ideia? Porque eu imagino que, como a gente já começou a falar, a gente faz isso, por enquanto, é a paixão que nos move, né? Mas vai ter hora que, será que a paixão vai nos mover pra sempre? Vocês pensam nisso também? Eu já pensei, mas assim, já pensei e ao mesmo tempo fiquei me interrogando em qual o caminho para isso e o que tem que acontecer para que não. Então, beleza, agora a gente pode começar a pensar em ter um retorno financeiro disso, sabe? Eu acho que é meio isso, assim. Pensar, acho que a gente já pensou, mas é aquilo, né? Passou pela cabeça, tipo, né? Porque é meio isso que a gente fala várias vezes, que é um negócio que dá mais trabalho e custo do que retorno, né? Até porque a gente nem muitos comentários, esse tipo de coisa, aquela gratificação, a gente não tem muito. Então a gente sabe que uma hora, a gente não sabe, ou a coisa vai engrenar e realmente trazer algum retorno, né? Algum tipo de retorno. Senão a gente sabe que uma hora, não sei, né? Até quando isso vai acontecer, assim, por amor, até né? Quando o amor vai nos mover. Eu acho que Segura o David aí, né? Fogo e paixão. Fogo e paixão. Exatamente. Satoshi e Elis, como é que é a experiência de vocês aí a respeito disso? Então, a gente inicialmente pensou bastante, tinha até meio que começou com um modelo mais rígido, pensando em marca, na identidade visual, como que isso poderia ser um produto depois. A gente chegou a pensar bastante nessa Satoshi sobre isso. Hoje, assim, a gente também tem a questão do amor por trás e o objetivo, né, que é atingir o maior número de pessoas para realmente mostrar, desmistificar algumas coisas por trás da profissão. Então, assim, a ideia é continuar, se rolar patrocínio, acho que é legal, porque é uma coisa que é justamente para alcançar o que a gente está querendo, atingir mais pessoas, né? A gente não tem, assim, uma meta, né? Tanto tempo para chegar aqui e ali, mas a gente também enxerga que há possibilidades legais disso que a gente está fazendo. E o caso do Arquipapo? Cara, a gente, assim, isso acho que é natural que a gente pense, né, sobre isso, assim, como rentabilizar isso, porque é tão legal fazer uma coisa por amor, né, e se isso puder dar uma renda, seria extraordinário, mas desde que a gente começou e, né, você pensar, já faz 3 anos que a gente está envolvido nesse projeto e tal, é uma coisa que é bem complexa, né, e até vários podcasts comentam sobre isso, né, tem, enfim, tanto o Nerdcast, tem o Anticast, também um episódio que eles comentam sobre rentabilizar e como tornar isso, enfim, gerar lucro. É um desafio grande, mesmo para aqueles que têm números bem maiores que a gente, né? Então, assim, a gente já se pegou várias vezes, talvez muito afoito ou esperando um retorno ou contato de pessoas, talvez num prazo relativamente curto, né? Apareceu algumas coisas do tipo, o cara queria anunciar um chuveiro elétrico, sabe? Umas coisas meio... Olha só. Putz, acho que não é bem por aí, assim, sabe? É aquela coisa, né? Mas quanto que ele vai pagar, né? Dependendo. Dependendo, pagando bem. O foco vira esse, né? Tudo bem, quanto que é? A gente chega quase a isso, né? Assim, hoje em dia a gente já tá um pouco mais tranquilo em relação à expectativa, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem uma maneira que eu procuro encarar, porque são muitas horas dedicadas a parte de estudar, a parte de ir atrás de convidado, a parte de edição, a parte de cuidar de mídias sociais, enfim, todos nós sabemos o trabalho que envolve isso. E ao mesmo tempo tem que tocar a sua vida, né? Que nem a Carol e a Laís falaram, né? A vida acontece. Então é muito difícil dar conta de tudo isso. Mas ao mesmo tempo é olhar para o lado positivo no seguinte aspecto, assim, de particularmente eu vejo poder voltar a estudar, né? Assim, se forçar a ler ou reler certos livros, se debruçar sobre temas. Eu acho que isso é um crescimento pessoal e profissional que é muito grande, assim. Às vezes pegar histórias que a gente
passou por cima durante a faculdade, conseguir mergulhar, né, com profundidade naquele assunto, ou conversar com um convidado que traz um tema completamente diferente que você nunca tinha pensado. Então, acho que nesse sentido, acho que nesse momento é o grande benefício, né, de fazer um podcast, de produzir esse conteúdo, porque eu acho que, assim, ainda vai levar um bom tempo, eu acho, para isso ser um produto rentável, porque as pessoas têm que criar muito interesse nisso, as empresas têm que ter interesse, e eu acho que é uma dificuldade ainda que os podcasts estão aprendendo como fazer isso, que é, digamos, como inserir, né, ou propaganda, ou anúncio, ou uma divulgação, enfim, é uma coisa ainda que eu sinto que são vários experimentos ainda que vão sendo feitos, né. A gente não definiu ainda quem vai fazer isso. Rafa, quer falar sobre a gente um pouco aí? Eu concordo com o Kazu. A gente tá na mesma tocada, assim, né? Às vezes a gente se empolga com alguns números e tal, mas eles ainda são muito pequenos, né? Dentro desse mercado, né? Então, assim, enquanto não tiver uma mudança mesmo de cultura das próprias agências que destinam fazem plano de mídia pras marcas e tal, e o podcast, de fato, tiver interessado no conteúdo e não só na abrangência do público, aí eu acho que alguma coisa pode mudar, assim. Mas eu não vejo um horizonte muito favorável a curto prazo, não. Eu acho que é uma coisa que vai mais uns anos aí pra acontecer. E eu acho que parte do pensamento é esse mesmo, fazer o que gosta, e o que vier é lucro, né? E mais claro, a gente tem sempre uma mira lá na frente. Pelo menos da nossa parte é sempre produzir o conteúdo com maior qualidade a cada momento e de diversas formas, né? A gente tentou já também no site ter alguns textos escritos pela gente e tal, só que é difícil, é mais tempo, tem a questão do YouTube, é muito difícil. A gente é muito crítico com o conteúdo, e isso é verdade, assim, você vê, assim, se a gente de fato pensasse de uma forma como blog e tal, não é que você não tem que ter qualidade de conteúdo, tem, mas a forma como você comunica é diferente, né, assim, é mais semelhante com o próprio cast, que é aquilo que a gente fala, né, não sei, a gente, pelo menos, eu sinto essa dificuldade na hora de escrever e tal, a coisa fica mais permanente, não sei, a gente é mais cuidadoso, aí demanda mais, né, sabe, assim, não é um texto acadêmico, mas, assim, a gente tem um compromisso com uma informação que você passa, e aí aquilo demanda mais tempo, aí é mais trabalhoso, aí já não vale a pena. É complexo isso, assim, achar esse equilíbrio. É isso aí. Satoshi, você também tem isso também. O Arc 2P, ele vem de um outro projeto remanescente, né? Que já acontecia. O podcast é um desdobramento de uma coisa que vocês já estavam fazendo, né, Satoshi? Só que mudou bastante, né? Por exemplo, repensando que era o projeto de encontrar lá, discutindo sobre um tema, era meio que um palestrante falando, e as conversas que surgiam depois era meio que perguntando, tirando dúvidas, enfim, em relação àquele assunto, né? Quando a gente começou a fazer o podcast, isso mudou tudo, é que não existe um cara ali que é o cara que domina o assunto. Tirando as vezes que a gente traz um convidado que é mais especialista, alguma coisa assim, mas a ideia é que todo mundo tenha o mesmo peso ali de opinião, né? Então, eu acho que até por isso também a gente não tem essa preocupação que a Lili acabou de falar agora, de se preocupar com o que a gente fala, né? Então, no começo a gente tinha muito isso, né? Será que a gente pode falar isso, falar aquilo? E aí, quando a gente foi se soltando, falou meio que, tipo, deixa, né? Deixa rolar aí. Quando vocês falaram assim, foda-se. Foi isso. E aí a gente deixou rolar, e por isso que muitas vezes tem discussões um pouco acalorosas ali, que muitas vezes nem vai pro ar, mas é porque a gente tem a sua opinião ali muito forte, né? Então, o Samuel, acho que é mais tradicional ali no pensamento. Acho que eu e a Elis fogem um pouco mais desse pensamento mais duro, né, engessado. Então a gente tem muitos conflitos ali, né? Principalmente eu e Samuel, acho que a gente tem bastante pontos que não concorda, assim. Não, mas isso que deixa a conversa rolar, eu acho, sabe? Então, acho que essas brigas que acontecem faz parte, sabe? E tudo bem, né, ter essas brigas. Eu acho que não tem problema. Só para complementar, mas eu acho que eu acho muito legal quando tem as discussões, porque eu, pelo menos quando estou ouvindo, eu acho que você cria uma empatia com aquele que pensa parecido com você. E, de certa maneira, ele está representando uma voz ali naquele debate. Então, eu acho que faz parte, assim, eu acho que é legal. E a arquitetura é muito subjetiva, né? Tem várias maneiras de pensar, de julgar, enfim, fazer, né? Eu acho que isso é uma parte bem legal, na verdade. A discussão sobre a arquitetura que é uma parte importante. Eu acho também. A gente teve um comentário recente, até foi uma das questões do último cast que a gente gravou, pedindo essa
que a discordância, né, assim, apontando a discordância entre nós como uma coisa positiva também para o debate, né? O que você está falando, eu acho que é super bem-vindo, eu acho que é enriquecedor, se a gente for pensar. Não a crítica, o comentário que a gente recebeu foi um pouco esse, a gente concorda muito, né? Adilson, a gente até pensou sobre isso. E depois a gente ficou observando, né, assim, porque, claro que a ideia é informar e tal, a gente não está necessariamente focado na polêmica, não é isso, né? Mas é legal também essa coisa de apresentar pontos de vista diferentes para enriquecer o debate, né? Então, o quebra-pau e tal, eu acho que é uma coisa bem-vinda e para quem ouve é interessante, porque eu acho que o programa fica mais interessante de ouvir também, porque a gente entra numa vibe diferente na hora que você está, de certa forma, defendendo, né? Concordo, do que só apresentando ideias, né? Quando você é contestado, aí eu tô falando da gente, o ser humano, né? Quando a gente é contestado, a gente reage, né? E eu acho que pra quem ouve é legal, assim, eu não sei, eu pensei muito, talvez é demais, né, Adilson? Nesse comentário. Não é que eu tenha que discordar, mas eu concordo com ele. Eu concordo em discordar. Eu acho que o discordar é legal. Como a gente é da mesma formação, a gente tem uma tendência a pensar parecido. E a gente nunca criticou isso, nós três, tá? Tô fazendo uma autoanálise. Assim, né? A gente não para pra pensar, assim, a gente tem uma formação parecida. E aí talvez isso dê um viés mais parcial a determinadas coisas que poderiam ser mais problematizadas, entende? Então eu acho que é legal essa visão diferente entre os membros, é bem-vinda. Acho mesmo. Acho que torna até o cast mais interessante. Uma coisa que a gente fazia antes era meio que ter uma pauta e a gente meio que saber o que a gente vai tentar falar durante o episódio, né? E a gente viu que isso não funciona pra gente, né? Então o que a gente faz hoje o que a gente faz hoje é tem um tema e cada um traz o que quer trazer. E aí deixa rolar, sabe? Então a gente não sabe nem o que cada um vai falar. No início, na verdade, a gente dá uma discutida, assim, né? O que tem de pesquisa e tal, mas a gente acaba discorrendo muito durante o próprio programa e aí aparece alguma coisa que um falou e aí o outro complementa ou traz uma outra questão. Assim, o Danilo, ele acaba sendo, né, aquela pessoa que faz a introdução e tal, mas ele não é um mediador, mas assim, que ele vai colocando os temas e a gente vai discutindo. Todo mundo faz esse papel, assim. Entendi. Mas isso é, talvez, estrategicamente mais difícil, assim, você tem que ter uma harmonia. Pra gente funciona bem, né, Adilson? Eu acho também, assim, esse papel que você assume, eu acho que funciona bem, porque acaba que fica com ele. Bom, pra mim funciona bem. É porque eu acho que, como eu tenho que editar, eu acho mais fácil guiar o papo. Exatamente. E eu também me excluo um pouco de, às vezes, opinar muito, porque eu acho que eu falo muita abobrinha, sei lá. Eu tenho essa noia. Não por isso. Eu também. Eu só não tenho essa noia, eu só não tenho a noia, mas aí a gente vai lá e conserta, nos comentários a gente conserta uma coisa ali. Sim. Mas é bom falar abobrinha. Pois é. O Rafa também, direto, ele fala, nossa, falei muito baixo. Pô, direto. Essa forma pra gente é um lugar também, né, de falar com mais liberdade. A gente isso aí. Sim, mas é um lugar de falar com mais liberdade. Sem a toga. Porque nós três temos esse problema, somos professores, né? Então é o momento da gente se despir um pouco dessa toga, né? Eu até fico meio assim de perguntar pra aluno, pô, mas você ouviu tal episódio? Eu falo, nossa, cara, imagina, a pessoa acaba de ter aula comigo, uma aula chatíssima de história, vai me ouvir depois de noite, cara, nossa, como é que ela consegue? Ela é guerreira demais. Eles são mais jovens que a gente, basicamente, né? Só queria falar duas coisas, até que você falou da questão, Adilson, da edição. Eu acho que com certeza, quando você tá gravando, quem edita tenta monitorar como é que tá indo o papo, porque sabe que isso facilita demais a parte de edição. Eu lembro que no começo você fica monitorando, você fica muito preocupado, putz, você tá falando um vício de linguagem, vou ter que tirar isso aqui depois, vou perder uma ordem, mas no fundo você sabe que isso vai facilitar muito a edição. E você, aí quando você começa a abrir isso também para as pessoas que participam ali, vai ficando mais interessante. E na questão até de ter ou não pauta, pra gente, putz, foi uma coisa meio fundamental, assim. A gente precisou de pauta para conseguir organizar e tal, mas é legal ouvir do Arc 2P, porque são diferentes maneiras como cada um vai vendo como funciona a dinâmica, né? Por exemplo, a gente testou assim, vamos gravar de noite, depois do trabalho. A gente testou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sei lá.
E aí depois a gente testou, de repente, fazer na hora do almoço, fazer final de semana, né? Então foi vendo qual que é o dia, como é que o pessoal sentia, como que saíam os melhores episódios, assim. Então é uma coisa que tem que ir testando pra ver, né? Como é que cada um se sente, como é que funciona melhor a dinâmica, né? Mas a gente funciona mais parecido com o Arc 2P mesmo. A gente também estuda, a gente concorda que estudar, ler as coisas é um dos maiores retornos e benefícios também que isso traz pra gente. Mas pauta a gente não tem, assim, a gente deixa mesmo o papo rolar solto, até quando a gente define o tema que a gente vai conversar, a gente fala, não vamos conversar muito, não vamos falar muito sobre aqui, senão a gente vai queimar a pauta já, sabe? A gente deixa mesmo o papo influindo solto, assim. A gente combina do que a gente vai falar, né? E cada uma estuda separado, estuda o que vai falar. E aí chega na hora a gente começa a discutir, tanto é que na hora às vezes a gente fala, tipo, você viu isso? Nossa, tal. E aí rola umas coisas assim, mas a gente também não tem pauta. A Laís é mais organizada, né? A Laís já tentou, mas comigo não dá certo, ela me mandava e às vezes eu nem tchum, assim, nem lia direito esse negócio. Falava, mulher, não rolou, vamos falar e ver o que dá. E aí meio que a gente entendeu que era assim mesmo que funciona, a gente combina antes do que vai falar, estuda. Às vezes a gente conversa muito pouco, tipo, olha, eu vi mais sobre esse tipo de coisa, mais sobre o foco tal. E elas, então eu vi mais sobre isso. E aí a gente começa a conversar, cada uma com as suas anotações, esse tipo de coisa. A Laís faz muito mais anotação, eu quase não faço anotação pra conversar, vai uma coisa meio de cabeça. Então, a gente também não faz pauta, né? Tentamos, acho que uma vez só, mas também foi meio isso. O nosso, até engraçado, nosso primeiro episódio, a gente gravou, acho que mais de uma vez até. Ou a gente ficou conversando tanto antes que a gente acha que ficou horrível, assim, porque parecia que a gente nem tava mais animada falando, tanto que a gente já tinha falado antes do que a gente ia falar. Nossa, isso é verdade, isso acontece. A gente já falou tanto negócio, e quando a gente tava gravando, de verdade, parecia que a gente já tava entediada falando do negócio, que a gente ia fazer. não transmitia aquilo que a gente tava falando antes. Aí logo no começo a gente falou, não rola isso, porque se a gente começa a conversar muito antes, chega na hora e fica super sem graça. A gente fala, tipo, sabe aquilo lá que a gente conversou? Tá, já falamos, né? Então a gente também quase nunca conversa antes, nem faz pauta, assim, é bem na louca mesmo. Isso até a gente... É juventude é o nome disso. Não, é até engraçado, porque assim, eu vou gravar sempre na casa do Gabriel e da Renata. Aí, às vezes, eu chegava lá mais cedo, a gente pedia uma pizza, ficava conversando durante uma hora e meia. Pô, quando sentava pra gravar, sabe, o astral já tava lá embaixo, assim, era exatamente isso que acontecia. E aí o episódio ficava uma merda. É outra vibe. A gente falou, a gente chega aqui, não conversa e senta pra gravar já, entendeu? Acho que foi o melhor jeito. Nessa questão da hora de gravar, não sei o quê, a gente também teve esses problemas inicialmente, né? A gente tentava marcar antes, sempre depois do trabalho, né? Então era umas 6h30, 7 horas pra começar a gravar. E aí a gente resolveu testar gravar antes de começar a trabalhar. Então a gente hoje grava de todas as quintas às 8 da manhã e tenta terminar até umas 10h30 no máximo, né? E aí a gente viu que isso começou a render muito melhor, sabe? Que a gente chegava descansado e o ânimo que dava pro resto do dia, né? Até lembro um dia que Samuel chegou puto lá, né, na gravação, que tinha pegado o trânsito, tudo. E aí depois que terminou a gravação ele falou, putz, é tão bom quando a gente grava, né? A gente sai tão mais leve, né? Pra começar o dia. É verdade. E aí, tipo isso, porque a gente tá querendo ou não, tá fazendo por amor, né? Que nem a gente falou, né? Então... é uma coisa que a gente tem prazer de fazer. A gente tem um pouquinho de problema com a agenda, porque a gente não é só combinar entre a gente tem que combinar com uma quarta pessoa. Então a gente tem que ajustar a agenda da quarta pessoa e a nossa agenda. E agora... por exemplo, a Lili tá agora no processo de fazendo doutorado e pra ela tá complicado, ela tá no Rio, depois que ela tá aqui. Já não era fácil, né, porque a gente, eu não sei, por exemplo, eu acho vocês todos muito jovens, voltando aí, não é assim, é verdade, o Rafael tem filho, eu tenho 2 filhos, assim, é um esquema de vida, né, diferente. É verdade. E o Cast, ele tem 100 horários, por ser por amor, né, ele é fora do horário comercial, digamos assim, né.
Depois que a gente já fez tudo que a gente faz, normalmente, você faz o cast e tal. Mas é isso, começa como uma coisa, às vezes é cansativo, né? Assim, vamos lá, tem que fazer e tal. Mas quando a gente começa, é sempre muito bom. E a sensação que tem quando termina é essa que você falou, né? Que bom, né? Que bom que eu fiz, que bom que a gente está fazendo, né? Eu acho, assim, é sempre muito bom, mesmo com as agendas corridas, né? E o Adilson, nesse sentido, é muito maestro da edição e das agendas, assim, porque é importante essa figura, né? Assim, pra gente isso é importante. Eu e o Rafael, a gente tem um esquema de vida talvez mais parecido, né, Rafael? Por ter a coisa da família e tal, assim, filho, né, que eu quero dizer. Vocês têm filhos? Alguém tem? Eu tenho. Outros? Tem quanto? Tem um filho? 2? Um filho. E eu agora fosse 1 ou 2. Se você não tiver 2, não adianta vir discutir comigo. 2 ou 1. Então você sabe o que é, né? É mais uma coisa, parece bobagem, mas não é. É esquema de agenda, é isso. E ainda tem o doutorado, né, Adilson? Você que é o maestro da coisa. Como conciliar isso tudo? Então, não sei, a gente vai conhecendo aos poucos cada um. Assim, eu sou um cara que mais Caxias, assim, sabe? Eu gosto das coisas meio pingo nos is e tal. O Rafa tem outra característica, a Lili também. Então, é um pouco também tentar respeitar isso. É um trabalho, assim, é um crescimento. É um amadurecimento que você vai ter que tendo, porque pra gente criar esse produto que a gente cria, né, você tem que respeitar o jeito dos outros, também a agenda dos outros, saber que, tem dia que não dá mesmo, saber que filho dá trabalho, e lidar com isso, assim. Eu acho que eu tô melhor, eu posso melhorar, mas é um negócio complicado, porque ao mesmo tempo, né, enfim, é um produto que você tem que soltar quinzenalmente, assim. Vocês trabalham fora do horário comercial, certo? O cash é algo além, né? Certo, sim. Essa é quase uma pergunta de múltipla escolha, né? Devia ter uma tabela para todo mundo marcar sim, né? Porque é um sim. Eu acho que o Arc 2P e o Arc Papo tem mais flexibilidade porque toca o próprio escritório, né? Ou tem sócios, enfim, mas não é meio que subordinado de alguém, né? Então não tem essa questão de cumprir horário, né? Então acho que tem essa facilidade de ajeitar a agenda no meio do dia, sei lá, de repente. Pra gente com certeza, assim, por exemplo, a gente às vezes quer gravar às 5 horas da tarde, 5h30, a gente tem essa flexibilidade, né? Mas é sempre complicado, assim, eles também, o Gabriel e a Renata agora estão com filho, então, assim, é outra dinâmica, né? É uma prioridade total, assim. Mas, assim, vai tentando encaixar, eu acho que é uma coisa que todo mundo ainda tem muito prazer em fazer, sabe? Então, sempre que possível, vai encaixando na agenda, né? Agora, quando tem convidado, daí é outra dinâmica também, né? Outra responsabilidade. Teve casos de a gente, tá marcado, né? Fazia tempo e tal, o cara chegou no dia e esqueceu que tinha. Putz, caralho. Então, acontece, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente quer conversar com outras pessoas, né? Quer saber outras histórias. E a gente até nunca testou isso de fazer por Skype, que é uma coisa que a gente pensa fazer futuramente, porque eu acho que o formato que vocês têm dá uma dinâmica, uma flexibilidade de conversar com outras pessoas muito maior, né? A gente tem um sistema até um pouco arcaico aqui, a gente conversa primeiro com a pessoa, sai pra ir num bar, troca uma ideia, cria uma intimidade. Nossa, agora você... monta uma pauta. Imagina. Nossa, que guerreiro, cara. Putz. Guerreiro. Me chama pra conversar lá. É que assim, o curitibano aqui tem uma fama de ser um pouco fechado, então tem que ser, sabe, primeiro tem que conversar, criar uma intimidade, vai num bar, aí toma cerveja, monta uma pauta. Aí a gente vai gravar daqui umas 3 semanas, pode ser e tal. Na verdade, assim, a gente faz um pouco isso porque a gente sentiu que as pessoas ficam mais à vontade com a gente quando já teve uma conversa prévia, né? Teve casos que a gente saiu, sentou pra conversar, putz, a pessoa ficou super tímida, travou na hora, sabe? Mas depende de cada um também. Quando é assim, você cancela tudo, não vamos mais gravar? Rola isso também? Não, a gente não chegou a cancelar, mas foi assim, putz, travou e daí não conseguia sair, regrava. Eu, putz, toma uma cerveja, daí a cerveja não adiantou, toma outra, sabe? E, assim, é de cada um, né? São particularidades do convidado que a gente vai trazer. O bom de conhecer antes é que se for gago, você pode desconvidar, né? Aí nem precisa gravar. Cara. Pois é. Cara,
só queria fazer uma reflexão aqui, que eu ouvi um podcast gringo que ele falou o seguinte, que a gente tava falando só de números, né? Putz, quantas pessoas nos ouvem? Pô, como é que é isso, né? Será que alguém tá nos ouvindo e tal? E daí ele até tava comentando sobre um episódio que tava começando, o cara falou, putz, eu tenho 150, 200 downloads, é um número super baixo, isso aí pra gerar um número não é representativo. Aí o host do podcast falou, putz, mas imagine o seguinte, imagine que você tá no auditório e são 200 pessoas que estão te ouvindo, sabe? Isso é muito significativo, quando a gente coloca essas pessoas em uma realidade, sabe? Então, assim, é só uma coisa para manter os podcasts, porque eu acho que é uma mídia tão legal, e é legal que tem bastante gente produzindo, e às vezes a gente fica um pouco, meio de saco cheio, meio, né, um pouco decepcionado, mas no fundo, você pensar dessa maneira, pelo menos para mim, me ajudou, assim, realmente é bastante gente que tá interessada naquilo que você tá ouvindo, né? Nem sempre te responde um e-mail ou vai dar um feedback, alguma coisa, mas tá ouvindo e tá interessado naquilo. Eu acho que em volta de 5% das pessoas que ouvem dão feedback, ou nem isso. Mas tem uma coisa legal que eu queria comentar a respeito desse assunto que você puxou. A gente aqui no Brasil, quem ouve podcast geralmente é o cara geek nerd. A loucura nossa é de achar que a gente tem que falar pro arquiteto que é geek nerd. Mas algumas pessoas vieram falar pra gente que começaram a ouvir podcast, a mídia podcast, começaram a conhecer podcast porque começaram a ouvir a gente, porque a gente tinha um conteúdo de arquitetura. Esses dois depoimentos que a gente recebeu foram uma coisa interessante porque parece bobagem, assim, mas esse nicho que a gente está tentando alcançar de público, né, e de contato com as pessoas, cara, tem muito a crescer ainda. A gente sabe dos alunos, por exemplo, que metade dos alunos que a gente pergunta se já ouviu podcast, essa metade nem sabe o que é podcast. Lá do doutorado, a gente estava fazendo um trabalho, ninguém sabia. Feio, né? Mas ninguém sabia, assim, feio assim. Eles não sabiam, eles não ouvem. É feio mesmo, você pode falar assim, vocês estão fazendo doutorado, sabe que é podcast? Volta 5 casinhas. Eu falei, nossa, que velhos! Aí eu me senti jovem, Rafael, eu me senti jovem, finalmente. Eu só estou me sentindo velha ultimamente. Eu me senti jovem hoje. Não é necessariamente bom para o podcast, mas foi bom para mim, assim. Mas é isso, Adilson, as pessoas não sabem, né? É um meio pouco acessível, sei lá. Eu acho que, assim, tem muito potencial para crescer, assim, tem mesmo, assim, em relação ao público. E o que é interessante, assim, é que, pô, se os rádios estão fazendo o esquema de podcast, né, que é o programa gravado lá, disponível para download, né? As rádios estão com essa agora, programa de podcast, não sei o que lá. Falei, pô, não é possível. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de um personagem na Malhação fazendo podcast, aí tá resolvido. Porra, excelente, Rafa, excelente. É um digital influencer. Exatamente. A gente precisa aqui o Rodrigo Hilbert faça um podcast. Isso. É verdade, cara. O Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, é Fernanda Lima. Entre um e outro, eu prefiro o Fernanda Lima divulgando meu podcast. Mas o Pedro Bial tá fazendo, né? Não sabia, não. Ele pega o programa dele, que é a Conversa com o Bial, ele faz uma edição e vira podcast. E ele divulga isso dentro do programa dele. Olha aí. Vamos chegar no Bial, então. E todo mundo que tem iPhone tem o podcast instalado ali. Né? Não tem como. Exatamente. Falar pra ele, cretino, fica no seu campo. O que eu queria falar era mais pra gente perceber que a nossa realidade ela pode melhorar bastante, assim. De ouvinte, parece ser uma máfia, né? Falando assim, vamos conseguir mais ouvintes, né? Não, mas é reconhecer que tem um trabalho da Trama que é muito diferente do nosso ArcCast. O ArcPapo também tem outra pegada. O Arc 2P também é diferente, assim, com mais discordância. Feliz, se você quiser passar pro Arc 2P, fica à vontade, precisa discordar das pessoas lá, que eles discordam bastante. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, apesar da mídia ser parecida, as propostas, por mais que sejam parecidas, têm sua singularidade, assim. Eu acho isso muito legal. E esse lance do público, eu acho que só o tempo dirá. Não dá pra também a gente achar que vai conseguir mudar o mundo com o nosso cast ou conseguir mais seguidores ou ouvintes. Eu acho que, assim, o bom conteúdo, se a gente continuar produzindo bom conteúdo, ele se espalha quase que naturalmente. As pessoas vão indicar e tal. A gente acredita um pouco nisso também. Porque todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? Mas se pegar naquelas pesquisas lá do Pod Pesquisa, por exemplo, os últimos anos tem crescido absurdo, assim. Não sei se é também porque os celulares estão vindo com o aplicativo já dentro dele, né? Então acaba ajudando. Mas esse número que tem indícios de aumento de ouvintes dentro da mídia vem crescendo.
Não, a minha irmã, outro dia, no almoço de Dia das Mães, a minha irmã, que é uma promotora, eu jamais esperaria uma afirmação dessa vindo dela, falou, nossa, você conhece o Nerdcast? Super legal. Ela mora em Juiz de Fora, mas ela é promotora em outro lugar, então ela vai e volta todo santo dia, então ela passa muito tempo no carro, ela vai ouvindo. Eu falei, nossa, Carolina, como é que pode? Eu falei, e o Arquicast, você já ouviu? Eu falei, não ainda. Ela não sabia que você fazia podcast? Não, ela sabe, mas ela ouve só o que eu mando, sabe, assim, ela não ouve o Arquicast naturalmente, mas quando ela comentou do Nerdcast, é uma cultura que ela tá adquirindo, é isso que eu tô querendo dizer. Mais cedo ou mais tarde ela vai acabar no Arquicast, porque ela não tem opção no caso dela, né? Ela vai ter que ouvir o Arquicast, porque senão é um insulto à minha pessoa. Mas ela gosta muito do Nerdcast. E ela veio me falar, falou, você mexe com podcast, não sei o que lá. Você conhece o Nerdcast? Eu não imaginava que ela ouvia, entendeu? Que ela era um público de podcast, assim. E ela veio falar super bem, já ouviu mais Nerdcast que eu. Arquicast que é bom ainda não, mas ela vai chegar lá e tal. É isso, acho que é um público potencial que a gente também não consegue dimensionar, né? Mas eu acho mesmo. A gente tem muito isso, tem várias amigas minhas que não sabem, assim, né, e tem amigas que não são da área, tudo que ouvem quando a gente explica e coloca, pra muita gente ainda é uma coisa bem, não entendem do que é, né, então eu acho que é um público ainda que tá crescendo mesmo, né, e que é muito difícil mesmo de mensurar. Agora, eu adorei essa filosofia do Cazuza de imaginar um auditório cheio, tô super feliz agora com os calorzinho no coração. Um pouco ouvidas, eu já tô me sentindo maravilhosa. Eu tô geladeira. Mas eu acho que é uma outra forma de ver, né, assim, o público. E eu acho que é esse, né, o maior propósito era realmente falar, ter algum tipo de retorno, não necessariamente em números, né? O que a gente sente mais falta, pelo menos, é de interação. Né? Não é nem tanto dos números, assim, a gente queria ter mais esse tipo de interação. Mas a gente entende que também é uma coisa que nem a gente faz muito, né? Mesmo a gente ouve vários podcasts, mas quantas vezes a gente interagiu com esses outros podcasts que a gente ouve, é um número muito pequeno, né? A gente não interage com todo mundo que a gente ouve, mesmo quando são episódios muito bons, né? Então a gente também imagina isso, né? Que a maioria das pessoas não vão interagir toda vez que ouve, mesmo quando tem um conteúdo interessante, né? Então é bem difícil de mensurar mesmo tudo isso, né? Nossa, com certeza, isso é bem verdade, assim. De todos que eu vi, eu acho que eu nunca mandei um e-mail, nem uma mensagem, assim, então... E a gente produz, né? A gente fica triste que não recebe, mas não manda. O Adilson já teve um e-mail lido no Braincast, né? Eu tive um e-mail do Braincast, e aquela viagem que eu fiz com a Europa com o Rafa, a gente mandou umas fotos pro Nerdcast, eles publicaram e tal, mas isso tem muito tempo. Tem muito tempo, acho que foi 2010, 2011. Isso, 2010. Mas tem lá o link no site deles ainda. Até hoje, né? Que legal. Pô, é uma emoção muito louca, né? É, legal. Eu lembro quando vocês citaram meu nome no podcast de vocês, eu falei, caralho, que emoção legal. É muito louco. Pô, quando a gente ouviu também, vocês falam citando a gente, caralho, que maneiro. Aí a gente fez questão também de agradecer. Acho que todos nós, né, quando aconteceu de um ser citado pelo... Todo mundo acho que ficou bem feliz, né? A gente ficou super feliz quando foi citado também. E quando eu mandei o comentário lá pro Arquipapo também, que foi um dos primeiros, assim, de arquitetura, né, que eu comecei a ouvir, e eu gostei muito do conteúdo, assim, de que eu realmente estava, né, aprendendo, né, e você comenta, e aí a pessoa lê seu comentário, e você fica, nossa, tipo, isso foi importante, né. Acho que eles receberam como a gente quando é lido, né, que eu acho que é isso que vocês do Arquicast falaram, né, que vocês tentam dar esse espaço maior, né, pra quem comenta, tudo no episódio de vocês, exatamente pra retribuir, né. Eu acho que isso é importante, até é uma coisa que a gente tem que começar a rever, porque a gente não recebe muito, mas talvez dá mais espaço para isso, exatamente para valorizar mais, né? Então acho que tem esse lado também. Eu acho que assim, é legal vocês comentarem também como é que foi para vocês
Agora eu tô invertendo tudo aqui, mas como é que foi pra vocês, né? Pô, 50 episódios é coisa pra caramba, é muito trabalho envolvido. E como é que foi, né? Desde o começo, como é que vocês, enfim, faz essa retrospectiva, assim? Caso é, tudo muito rápido, né? Quando a gente olha pra trás, eu nem lembro de algumas coisas que a gente conversou, às vezes a gente até repete dica, repete coisas que a gente fala em um episódio, fala em outro. Eu agora, né, como criou essa quantidade de episódios, vira e mexe eu tô escutando episódios mais antigos, né? E isso é legal, porque isso vai reforçando na nossa cabeça uma identidade do trabalho, como a gente deve abordar algumas coisas, tanto pra melhorar, né, algumas questões, quanto pra reforçar. Então, acho que assim, e passou muito rápido, né? Igual filho, né? Quando você vê, já tá aqui falando, conversando. Então, o podcast tem 2 anos e meio, então, assim, é muito rápido. Contando de quanto a gente gravou. Contando tudo 3, né? Sou suspeita, eu tô muito bem acompanhada, né? É um convite de gala, assim, de honra. Que isso, Lili? Não é? É verdade, gente, a gente faz por amor e porque é bom mesmo. Então, a minha história é breve no ArcCast, mas eu sou só orgulho, só paixão, só orgulho. Rafa é fogo, Lili é paixão. Vai saber, né? E você é o quê, né, Adilson, que Mauro pergunte? Você é a luz. Vai ser no ar. Nossa! Rafael terminou com um trocadilho. Tá precisando, Rafael. Obrigado. De nada. Os 50 não podia ficar sem você, cara. É um negócio que a gente começou fazendo, assim, e acreditando muito que podia dar certo, porque, poxa, eu tenho o Rafa e ele como amigos, mas assim, só combinei de fazer isso com eles porque eu acredito muito no trabalho deles também, assim, sabe? Pô, eu sou muito fã do Rafa, impressionante, desde a faculdade, assim, eu falo, porra, o Rafa, como é que ele consegue ligar 2 assuntos diferentes e tal, e desenvolver aquilo? É a referência da turma, ele ainda vamos falar. Tô rubro aqui. Não, mas é verdade, ele tem uma desenvoltura e consegue fazer de uma forma bem humorada, assim. Só diminuir um pouquinho os nés na edição, mas assim, são 2 pessoas que eu tenho muito orgulho, assim, de ter como parceiro, sabe? De acreditar no trabalho também. Eu entendo, assim, a parte mais pesada, né, de edição fica comigo, mas eu falo pra eles, pô, eu não ligo de fazer, assim, o combinado não sai caro e tal, e é legal quando eles mesmos falam pra mim, pô, ficou legal a edição que você fez, tal, aquele negócio que você botou na música e tal, que é uma coisa que, assim, que a parte da paixão que fala, né, que move a gente, e que nesse tempo todo, assim, tem sido muito bom, parece que vai terminar amanhã, né, mas tem sido muito legal, assim, essa experiência também de estudar, de procurar gente, de crescer a nossa rede, e de falar com vocês também, né, de uma coisa bastante específica, que é podcast de arquitetura e urbanismo, né, e é que essa loucura de falar de coisas que são extremamente visuais, assim, e é muito legal que tá dando certo pra todo mundo, assim, né, bem ou mal tá dando certo, né, a gente tá continuando a fazer e acreditando num negócio que é muito divertido de fazer. A gente só queria poder fazer mais a trilha sonora, mas o Adilson não deixa e tal. Não, eu sempre peço opinião, cara. Eu sempre peço opinião, mas... A gente aceita, mas assim... Eu te homenageei outro dia com o Jamiroquai, você nem percebeu. I know. Eu fiz um agradecimento lá, público. Ah, sim. Então, começando as dicas aí, Rafa, você tá com a sua aí, não tá? Tô sim. Já que a gente tá falando de podcast e tal, eu escutei recentemente o Mamilos, o episódio sobre habitação. E o episódio foi muito bom, foi o antigo secretário de habitação de São Paulo, o Itaque, né? É o episódio sobre habitação do Mamilos, eu acho que eles têm uma proposta muito interessante de uma pesquisa, a formação em jornalismo, então eles montam uma pauta bem estruturada, com pontos de vista diferentes e tal, e foi um episódio muito legal. É o João Whittaker Ferreira, não é isso? Isso, João Whittaker. É o João 7. Aqui em São Paulo a gente conhece como João 7. João 7, né? Nosso professor. Oh, que legal. Bacana. Foi o João 7 e uma pessoa membro de um movimento dos sem teto da região central. Preta Ferreira. Isso aí. Elis. É um documentário que chama Tomorrow, que é francês, e ele, na verdade, ele filmado uma viagem de 3 amigos, né? E eles vão mostrando soluções concretas ao redor do mundo em relação à economia, à educação, tudo pensado para um mundo mais sustentável, né? Então, que é possível e que já tem gente fazendo isso, né? E de que maneira, e tem projetos interessantíssimos que eu acho que vale a pena pra gente, principalmente, né,
que trabalha com arquitetura, tem soluções bem interessantes. Satoshi, então fala sua dica aí. Eu vou dar 2 dicas. Já que a gente está falando de podcast, vou indicar um podcast mais recente aí que saiu faz uns 2 meses, que chama Eu Tava Lá, que é do Brian Rizzo, que é do Não Ovo, da equipe do Não Salvo lá. E é um podcast que ele traz todo episódio um convidado ali para contar uma história. Então ele acha que todo mundo tem uma boa história para contar. Então, para quem gosta de rir, é animal, assim. A segunda dica, não sei se o Rafa já comentou no Arquicast essa dica, mas eu gosto muito, que é o Homo Deus. Para quem não leu Sapiens, recomendo ler primeiro, para depois ir para o Homo Deus. Então, vamos falar um pouco dessa questão de futuro e como ele enxerga o futuro. Eu gosto muito desse assunto, é outro livro incrível, assim. Pra quem gostou de Sapiens, Homo Deus é muito melhor. Cara, eu vou dizer que, esse é um quadro que eu acho super legal e, de repente, hoje a gente vai copiar o Pork-Papo lá, porque as dicas são sempre muito legais. Mas trouxe até 3 dicas aqui, vou abusar um pouco, mas... O primeiro que é um podcast, que é do Anticast, é o Projeto Humanos. Eu gosto muito dessa coisa das histórias de biografia ou histórias reais e tal. E esse Projeto Humanos é do Anticast e a primeira temporada ele faz alguns episódios, ele entrevista uma senhora que sobreviveu em campo de concentração, assim, durante a Segunda Guerra. Cara, é muito legal como ele vai contando, como ele vai conduzindo a história, entrevista ela, acho que a filha também e tal. É um jeito diferente de ouvir podcast, porque normalmente a gente senta aqui e conversa, né? Ali é um pouco mais uma história sendo contada, assim. Aí tem mais 2 dicas que são 2 livros que eu gosto bastante, que daí não tem nada a ver com arquitetura, mas tem a ver com biografias e histórias reais. O primeiro é o Na Natureza Selvagem, que é do Jon Krakauer, que é o livro que baseou o filme, né, Na Natureza Selvagem lá. Maravilhoso! Maravilhoso! com uma trilha sonora espetacular também, do Ed Vedder, enfim, eu sou um fã meio frenético dele. Ih, fudeu, Rafa. Somos dois, né? Inclusive teve um episódio aí que foi só Pearl Jam, né? Foi maravilhoso. Mas enfim, o livro é muito legal, acho que vale a pena também. E tem um outro livro que é O Milagre nos Andes, que é uma história que ficou famosa, que é um avião que caiu no meio dos Andes e era um time de rugby, né? É um filme que, assim, ficou meio estereotipado por as pessoas comerem os amiguinhos que estavam congelados lá nos Andes. Esse livro, o Nando Parrado, ele escreve 20 anos depois, então ele tem um distanciamento em relação ao que aconteceu naquele período e como que aquilo afetou a vida dele, assim. No fundo é uma série de merdas que vai acontecendo, os caras já caiu de avião, sobreviveram, aí depois não tem o que comer, depois dá uma avalanche, sabe? É uma sequência de coisas, de superações, assim, que é bem interessante, assim. É um livro bem gostoso de ler, vale a pena. Carolina, Laís, fiquem à vontade. Eu vou indicar, saindo um pouco do tema de podcast, eu vou indicar um filme, produção da Netflix mesmo, chamado Eu Não Sou o Homem Fácil. Esse filme, ele trata como se o mundo fosse invertido, como se houvesse uma supremacia das mulheres ao invés da supremacia masculina, né? E o engraçado é que o personagem principal é um homem que passa por isso, por todas as situações que a gente lida, né, hoje em dia. Então, eu achei bem curioso, assim, e me fez refletir bastante. Achei bem legal, recomendo. Eu queria só comentar que eu achei legal você trazer esse filme, porque quando eu vi A Chamada, eu esperava que ia ser completamente diferente, né, mas aí, talvez por se tratar um filme francês também, realmente, em muitos momentos, é meio que um soco no estômago, assim, sabe? Porque você fala, às vezes nem a gente na posição de mulher enxerga isso e eles colocaram de uma maneira muito interessante, bem legal a dica. Sim, até alguns momentos eu olhava pro filme e falava, nossa, eu acho que eles exageraram um pouco. Aí ao mesmo tempo, no mesmo momento eu falava, não, pera, exagerar nada. É assim e é assim mesmo, né? Então, são vários soquinhos mesmo assim no estômago. Eu vou fazer 2 indicações. São 2 livros. O primeiro é do projeto Casa Cadabra, que é um livro para crianças sobre arquitetura. Eles falam sobre algumas casas, né, icônicas da arquitetura, mas com uma abordagem infantil, né? Ele foi um projeto coletivo, né? Desses de financiamento coletivo, né? Isso. É um livro muito legal. E agora tá saindo 2, que é sobre urbanismo, né? Então é a visão de urbanismo para crianças, explicar vários conceitos, né?
do urbanismo, e é um livro bem legal, ainda está em financiamento, então acho que todo mundo vale tentar ajudar, que é um projeto muito legal que está acontecendo, né? Tá tendo vários livros nesse sentido, que tem projetos muito bons nesses incentivos. Esse é um livro muito legal. E um outro livro que eu queria indicar é um que eu comprei, eu ainda não li, mas eu estou gostando bastante, que é o Guia da Arquitetura do Rio de Janeiro, né? Um guia de arquitetura do Rio de Janeiro. Ele também traz toda a parte, vários prédios, conta sobre a história, faz um início contando sobre toda a história do Rio de Janeiro. Eu ainda tô lendo, mas é super bem editado também, é um livro bonito, e ele é um guia, assim, mas ao mesmo tempo ele conta bastante da parte histórica do Rio. Então, são as minhas 2 dicas aí de livros. Fica à vontade, Lili. Eu tô entre 2 coisas bem opostas. Uma, porque a gente tá falando um pouco de música e tal, e eu acho o nosso Spotify muito bom. Então, a minha dica é o ArchiCast. Nosso canal no Spotify, eu acho que a gente tem uma seleção de músicas excelentes para trabalhar, para ouvir, para pôr no fundo da festa, o que seja. E é verdade, eu tô indicando, não é porque é nosso, porque é bom mesmo. E a gente estava falando sobre isso em outras coisas, né? Trilha sonora dos episódios e tal, então tem a ver com o episódio. Essa é a parte que tem a ver com o episódio. A outra dica que não tem nada a ver com o episódio, tem a ver com o que eu estou fazendo agora, é o livro do Gaston Bachelard. Vou dar uma aqui assim super filósofo e tal, que é o Novo Espírito Científico do Gaston Bachelard, que vai falar sobre obstáculos epistemológicos e tal, mas que tem a ver com o que a gente faz, assim, né, tentando romper barreiras aí com uma nova forma de comunicar a arquitetura. Pro podcast, a gente poderia traduzir essa nossa jornada, né, em termos epistemológicos, assim, um pouco aproximados aí de Bachelard. Eu acho que é um livro super válido. E o Bachelard costuma ser muito complexo, mas no Novo Espírito Científico ele é muito claro. Então é tão bom você ler um livro de Bachelard e falar assim, eu entendi, né, que eu acho que vale só por isso. Eu tenho 2 dicas aqui. Para a primeira, eu vou indicar um podcast que é de uns meninos do Nordeste do Brasil, que é o Arquitrave. São os 2 estudantes de arquitetura que fazem um podcast bem característico, e é bacana também divulgar outros canais, outros podcasts que falam de arquitetura e crescer também essa cultura, né? E a gente sempre precisa de gente discutindo arquitetura e discutindo cidade. A outra dica que eu tenho é que você pode ver o filme Tudo é Projeto, que tá lá no Vimeo On Demand. Você pode alugar o filme ou pode comprar. É um filme que fala sobre o Paulo Mendes da Rocha. Então, é um filme bastante recente e recomendadíssimo aí para quem quiser assistir e saber um pouco da história desse cara, que eu gosto muito da trajetória dele. A gente tá trazendo aqui para falar conosco, mas também, poxa, é também um incentivo para que vocês que às vezes só conhecem o ArchiCast e tal, para ouvirem todas essas pessoas aqui que produzem conteúdo muito importante na discussão da arquitetura e também na diversão de vocês, que é Arquipapo, Arqui2P, Trama Urbana Podcast, dentre outros que a gente já falou aqui. Gente, eu quero agradecer muito, mas muito de verdade, a disponibilidade de tempo que vocês tiveram para conversar com a gente, essa descontração que vocês tiveram de falar sobre o trabalho de vocês, o tempo e essa conversa tão legal que a gente teve aqui com vocês. Muito obrigado. Que isso, a gente que agradece, né? Nós aqui do Trama ficamos super felizes, né, de sermos convidadas, e acho que o papo foi super bom mesmo, acho que enriquecedor para todo mundo. Acho que foi super legal mesmo. Tá muito feliz. E agradece muito e que venham outros, né? E faça mais papos como esse. Verdade. A gente também quer agradecer ao convite, a oportunidade. É sempre enriquecedor essa troca, né? A gente pode fazer agora, quando a gente chegar nosso também 50º, a gente faz e a gente vai refazendo esses encontros. Acho que é legal, enfim. Obrigada. E acho que até falar de arquitetura mesmo, né? Não falar só da estrutura do podcast ali. Espero que quem tá ouvindo aí também se incentive a produzir, né? Por mais que editado dê trabalho, né? Mas que é gostoso, né? Ter pelo menos essa roda de conversa ali pra discutir a arquitetura. Né? Cara, eu queria agradecer o convite, parabéns pela iniciativa, assim, com certeza não foi fácil reunir todo mundo e com certeza não vai ser fácil editar, né? Mas cara, é uma iniciativa super positiva, eu acho que a gente só tende a crescer e quanto mais podcasts, mais coisas sobre arquitetura falando nessa mídia, melhor, assim. Eu acho que até uma coisa que a gente brinca, assim, quem ouve um,
ouve o outro, sabe, gostando de arquitetura e os temas são diferentes, enfim, a abordagem, o jeito de falar, as pessoas vão ter interesse. Cara, e parabéns pra vocês, pô, chegar a 50 episódios não é uma coisa fácil, né? E fazer programa de qualidade que vocês fazem também, enfim, parabéns. Valeu. Oh, legal. Pô, quero estender o agradecimento aí. Valeu, obrigado pela disponibilidade. Foi legal, foi bacana, assim, dá pra gente ver que acho que a gente juntos temos muito mais a fazer, assim. Já começa a instalar, assim, algumas ideias aqui pra gente poder desenvolver pra frente. Somos uma classe quase, assim, né? Não só arquitetos, mas podcast, né? Assim, a questão do podcast. E é legal, é uma outra forma de comunicar. É uma forma atual, assim, a gente tá cheio de coisas para ver, rever, cheio de dúvidas, mas é isso mesmo, né, assim, quem começa tem essas dificuldades e estamos aí. Que bom que tem um grupo bacana junto, né? Parabenizando a todos aí pelo conteúdo que vocês criam, ajudando a todos aí a conhecer um pouquinho, não só de vocês, mas de arquitetura e urbanismo, e que a gente continue prosperando aí para os próximos anos e quem sabe fazer mais uns outros crossovers aí. Com certeza. Maravilha. Então, a gente fica por aqui. Beijo, abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Primeiro eu vou chamar aqui pra... Chamar não, né? Parece que eu tô Silvio Santos, não é isso? Primeiro, apresentar... Ok. Né? E aí, chegou uma hora que ela começou, né, ter essas ideias pra começar a gravar. Gente, só um minuto. Desculpa interromper. Cuidado pra vocês não fazerem barulho, porque dá pra ouvir daqui. Eu acho que eu vou denunciar o caso. Putz, é mesmo? Eu acho que você tá colhendo umas coisas aí, tá abafando o som das meninas. Agora, a gente falou, a gente tá fazendo barulho, será? Não, vocês não. É porque dá pra ver quando alguém faz barulho aqui, acende o negocinho azul. Denuncia vocês. Então, desculpa, meninas, vocês podem repetir o que vocês estavam falando, porque realmente não ia sair. Só que todos esses grupos foram falindo, assim, digamos. Não deu muito certo. Peraí que tem uma moto aí, não. Passou. Passou. Cara que não. Eu vou denunciar as pessoas mais velhas. Não precisa. X9, pô. Pedro Miau, você precisa da foto Miau, né? Fala pra ele, Pedro Miau. Não é aquela piada do Cacete Planeta, lembram? Nossa, Cacete Planeta. Lili, agora você envelheceu mais alguns anos. Total, já era.